Capítulo 1191. O destino celestial aparece mais uma vez. A velha de verde não explicou, mas deu um passo à frente e soltou um bufo frio. Suas mãos formaram um selo e ela inalou, criando uma poderosa força de sucção. Mestra Zempine estava dentro da força de sucção, e ele sentiu como se toda a sua força vital fosse sugada. Mas sua expressão imediatamente voltou ao normal. Ele zombou e segurou a garrafa de jade com mais força. Não poderia ser colocado dentro de seu espaço de armazenamento, ou então ele já o teria guardado com segurança. Ele não perdeu tempo com a velha e usou seu poderoso cultivo para deixar este lugar. Embora tenha ficado chocado com o feitiço ancestral Yin Yang, ele estava confiante em partir. Nesse momento, sua mão esquerda alcançou o vazio e uma luz dourada apareceu. A luz se transformou em dezenas de milhares de espadas voadoras e, com a ponta do dedo, voaram em direção à velha vestida de verde. Ao mesmo tempo, Mestra Zempine bateu em sua testa com a mão esquerda e um raio de luz vermelha voou. A luz vermelha parecia uma alma nascente, mas se você olhar de perto, claramente não era uma alma nascente. O pequenino soltou um agudo quando a luz de sangue se espalhou ao seu redor e foi direto para a velha. Quando a velha viu o pequeno, sua expressão mudou imediatamente. Ela acenou com a mão direita e uma tigela de cobre antiga apareceu. Ela imediatamente o jogou para frente. No momento em que a tigela de cobre apareceu, ela começou a girar e voou para o homenzinho. Os olhos da pequena pessoa lançaram uma luz de sangue cegante, e soltou um grito que poderia quebrar o metal. Um estrondo ecoou e a tigela de cobre desabou em incontáveis fragmentos. Ao mesmo tempo, a incontável palavra Goldens voou para a velha de verde junto com o homenzinho. O tempo era essencial, e Mestra Zempine não tinha tempo para lidar com a velha de verde. Ondulações apareceram ao seu redor e ele estava prestes a sair. No entanto, assim que ele deu meio passo, nas ondulações, um braço atrofiado saiu do vazio e alcançou sua mão direita. E inesperadamente o quarto reino ancestral. As pupilas de Mestra Zempine se contraíram, mas era tarde demais para pensar. Sua mão esquerda estendeu-se para o braço atrofiado e um estrondo estrondoso ecoou. Mestra Zempine gemeu e seu rosto imediatamente ficou pálido. Peak Midstage Nirvana Chatere. O braço esquerdo de Mestra Zempine estava entorpecido e completamente negro. Líquido amarelo imediatamente segregado de seu braço. Ele foi envenenado. Pegando emprestado o poder desta força, ele entrou nas ondulações. Uma mulher ainda mais velha saiu das ondulações. Ela parecia ter saído de um caixão. Ela também usava greene e tinha perdido todo o cabelo, o que a tornava extremamente assustadora. Seus olhos emitiram uma luz fantasmagórica quando o sangue saiu do canto de sua boca. Ela acenou com a mão direita, quebrando a chuva de espadas douradas, e agarrou a pequena pessoa. Depois de selá-lo, ela perseguiu Mestra Zempine através das ondulações. A expressão de Mestra Zempine estava pálida. Ele não achava que a velha de verde teria escondido perfeitamente seu nível de cultivo conseguido lançar um ataque furtivo sem que ele soubesse. O feitiço da velha também continha um estranho veneno que tentava circular por todo o seu corpo, mas ele o reprimiu à força. Enquanto eu conseguir sair dessa fenda, não haverá limite de tempo. Com meus inúmeros tesouros mágicos, esta velha não é páreo para mim. No momento em que Mestra Zempine saiu das ondulações, ele quis ir embora. Mas a velha imediatamente o alcançou. Os dois constantemente atacavam um ao outro com feitiços, e um estrondo de sacudir o céu ecoou pela montanha. Eles estavam se aproximando da fenda na restrição de luz negra. Nesse momento, a rachadura tinha apenas 6 metros de largura e estava se recuperando ainda mais rápido. Os olhos do Mestre Zempine se iluminaram e ele recitou um canto estranho. No momento em que ele fez isso, a luz de 7 cores no céu brilhou violentamente e desceu do céu. Os 7 raios de luz transformaram-se em 7 espadas que dispararam contra a velha de verde. A expressão da velha era sombria quando suas mãos formaram um selo e um grande e violento raio de luz apareceu diante dela. No momento em que apareceu, uma aura antiga apareceu com ela, e havia uma sugestão de energia diabólica dentro. A luz de 7 cores imediatamente colidiu com o escudo e um estrondo ainda mais violento ecoou. A velha tossiu sangue, mas sua expressão tornou-se ainda mais feroz. Sua mão direita bateu em sua testa, fazendo seu corpo estremecer, e sua alma de origem voou. No momento em que sua alma original voou para fora, a velha de verde e a bela mulher de meia-idade de grego que
Acabara de sair das ondulações também atingiram suas testas. Suas almas de origem também voaram e eles rapidamente se fundiram. As três almas de origem fundiram-se perfeitamente em um instante e se transformaram em um raio de luz que disparou em direção ao Mestre Zempine. A expressão de Mestre Zempine tornou-se feroz. Ele cerrou os dentes enquanto movia a garrafa para a mão esquerda e acenava com a direita. Uma conta apareceu imediatamente em sua mão direita. Sem hesitar, Mestre Zempine jogou a conta na alma de origem da velha. Convocar, desafiando. Mestre Zempine rugiu, e a conta emitiu uma luz fantasmagórica. Isso fez com que a luz de 7 cores se precipitasse e fosse absorvida pela conta. Pouco depois, a conta ruiu e um raio de 7 cores disparou em direção à alma de origem da velha. Ao mesmo tempo, a alma de origem da velha soltou um grito e 3 restrições voaram. No momento em que apareceram, o mundo mudou de cor e até a restrição de luz negra tremeu. Essas 3 restrições eram existências extremamente poderosas entre as restrições de vida e morte. Vida, vida, morte. À medida que o seu senso divino se espalhava, as 3 restrições se fundiram para formar uma força destrutiva que poderia destruir os céus, e colidiu com o relâmpago de 7 cores. Rumble, rumble, rumble. A montanha tremeu e grande parte dela começou a desabar. A névoa foi empurrada para trás e todas as figuras flutuando na névoa pararam. Todos os iluminados flutuaram em direção à fonte do estrondo. Sob este poderoso impacto, a alma de origem se dividiu em 3. Eles foram muito transparentes e rapidamente voltaram para seus corpos. Mestre Zempine não esperava que suas restrições fossem tão poderosas. Seu corpo foi empurrado para trás pela força e ele tossiu sangue. Sua mão esquerda já estava sendo afetada por um poderoso veneno. Sua carne e sangue se transformaram em um líquido amarelo e até mesmo seus ossos começaram a derreter. Sob este impacto, seu braço esquerdo foi arrancado e dissipado. A garrafa de jade voou sob o impacto e voou em direção à fenda que agora tinha apenas 3 metros de largura. Os olhos do Mestre Zempine estavam injetados de sangue enquanto ele corria atrás da garrafa de jade. Os olhos da velha se iluminaram e ela também atacou na fenda. Apenas neste instante, uma figura branca disparou e mudou-se com a velocidade de uma fase tardia Nirvana Shatterer cultivador. Ele passou pela velha de verde e pelo Mestre Zempine. Ele agarrou a garrafa e, sem qualquer hesitação, saiu correndo pela fenda. No momento em que essa pessoa saiu da fenda, sua mão direita empurrou para baixo na fenda e enviou uma restrição. A velocidade com que a rachadura cicatrizou aumentou muito. Luzião. Mestre Zempine se assustou antes de soltar um rugido e atacou pela fenda. Ele estava prestes a perseguir a figura branca. No entanto, no momento em que ele saiu da fenda, ele entrou nas restrições que o Anglin havia estabelecido anteriormente. Um som estrondoso ocorreu quando muitas restrições foram acionadas e fez Mestre Zempine parar por um momento. Os 3 corpos da velha fundiram-se em um e dispararam para fora da fenda como um raio. Ela perseguiu o Anglin. O Anglin havia se escondido completamente no momento em que entrou na fenda. Ele estava se escondendo perto da fenda, esperando por uma chance. Este lugar era muito estranho, era impossível espalhar seu sentido divino muito longe dentro da restrição da luz negra. Como resultado, ele teve a oportunidade perfeita de se esconder. Nesse momento, ele estava segurando a garrafa de jade e avançado rapidamente pela névoa. Os estranhos sons de murmúrios continuaram a entrar em seus ouvidos. Nesse momento, figuras sombrias flutuaram em sua direção e passaram. A velha de verde perseguia logo atrás, mas com 2 talismãs velozes, a velocidade de Anglin era inimaginável. À medida que se moviam, a distância entre eles aumentava gradualmente. Você merece morrer por roubar meus pertences. A velha de verde revelou um olhar cruel. Ela acenou com a mão e uma névoa venenosa apareceu imediatamente. Em um piscar de olhos, a imagem de um escorpião venenoso apareceu no céu de 7 cores. O escorpião venenoso tinha dezenas de milhares de metros de largura. Sua cauda chicoteou, criando uma imagem residual quando disparou em Wang Lin. Wang Lin girou de repente e uma luz fria apareceu em seus olhos. Ele ergueu a mão esquerda e deu um soco na cauda do escorpião. Houve um estrondo de estilhaçar a terra, e a cauda do escorpião tremeu e imediatamente desabou. Nesse exato momento, Mestre Zempine também saiu correndo, e seus olhos estavam injetados. Ele pegou outra conta e ignorou a dor no coração que sentiu. Ele jogou e gritou, convocar, desafiador.
Depois que ele falou, todas as luzes de 7 cores do mundo rapidamente se reuniram em direção à conta e correram para dentro. Então a conta desabou de repente. No momento em que desabou, a luz de 7 cores no mundo brilhou violentamente e as ondas ecoaram. A luz de 7 cores se acumulou rapidamente na ondulação até que um dedo gigante se formou. Heavenly Fat Finger. Este lugar é de fato relacionado ao ver. Quando Anglin viu o dedo gigante no céu, suas pupilas encolheram por um momento. O dedo gigante parecia ter absorvido uma grande parte da luz de 7 cores do céu, fazendo com que o céu escurecesse. Um rugido estrondoso ecoou enquanto descia em direção ao fugitivo Anglin como se quisesse esmagá-lo. Os olhos da velha de verde brilharam enquanto suas mãos formavam um selo antes de apontar para o ponto entre as sobrancelhas. 3 restrições desapareceram imediatamente. Elas foram as 3 restrições poderosas de antes que foram o pico das restrições de vida e morte. Vida, morte, vida. A voz rouca da velha ecoou e as 3 restrições se fundiram em uma energia de restrição de vida e morte. Ele continha a essência da vida e da morte enquanto disparava em direção ao Anglin. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1192, Tridente. Capítulo 1192, Tridente. Enquanto o Anglin se movia, ele tentou guardar a garrafa em seu espaço de armazenamento, mas algo muito estranho aconteceu. Não importa o quanto ele tentasse, ele não poderia colocá-lo em seu espaço de armazenamento. O Anglin estava realmente preparado para isso porque, se pudesse realmente ser colocado no espaço de armazenamento, não haveria necessidade de Mestras Galinha-Pine segurá-lo. Ele se moveu como um raio sob o efeito dos 2 talismãs de velocidade e disparou direto para a frente. O dedo gigante formado pela luz de 7 cores desceu com um rugido de estilhaçar a terra. Ele ficou cada vez mais perto de Anglin. As 3 restrições de vida e morte da velha estavam atrás dela. Sob os ataques combinados dos 2 poderosos cultivadores do Nirvana Shatterer no estágio intermediário, os olhos de Anglin brilharam. Desde que ele ousou roubar comida da boca do tigre, ele estava confiante em contê-los. O Anglin se virou de repente e sua figura começou a inchar. Uma densa aura de Deus antigo encheu este mundo de 7 cores. Em seguida, ondas apareceram ao redor de seu corpo enquanto ele crescia para 100 pés, 500 pés, 1000 pés. Em um piscar de olhos, ele se transformou em um titã de 3000 pés de altura. 5 estrelas divinas antigas e claras giraram rapidamente entre suas sobrancelhas e uma 6ª estrela começou a aparecer. A pele de seu grande corpo era áspera e formava uma textura semelhante a uma runa. Seu corpo gigante faria com que qualquer um que o visse tivesse uma sensação de medo vindo de sua alma. As pupilas de Mestre Azempine encolheram. Ele nunca tinha visto esse tipo de feitiço e sua mente estava assustada. Os olhos da velha brilharam intensamente e estavam cheios de descrença. O Anglin não hesitou em se transformar em seu verdadeiro corpo de Deus antigo. Ele se virou, olhou para o céu e deu um soco direto no dedo do destino celestial que descia. Este foi um verdadeiro soco de um Deus antigo, e seu poder poderia chocar o mundo. Este punch foi feito quando o Anglin estava na forma de um verdadeiro Deus antigo, então também continha uma vontade que desafiava os céus. O estrondo estrondoso rapidamente ecoou quando o punho gigante de Anglin colidiu com o dedo do destino celestial. Um impacto indescritível espalhou-se com um estrondo feroz. O dedo do destino celestial começou a entrar em colapso e se dissipar quando a força poderosa colidiu com ele. Incontáveis pontos de luz de 7 cores se espalharam e ele entrou em colapso ainda mais rápido. O dedo inteiro inesperadamente se desintegrou sob um estrondo faminto, e os incontáveis pontos de luz de 7 cores encheram o mundo. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. O corpo de Wang Lin tremia. E ele tomou emprestada força para pular com seu corpo de 3000 pés. Ele cruzou uma distância incomensurável com um salto e chegou ao pé da montanha parecida com uma parede. Sem hesitar, ele deu um pontapé no chão e saltou a montanha à sua frente. A restrição de vida e morte rapidamente se seguiu e chegou perto de Wang Lin em um piscar de olhos. Wang Lin estava atualmente acima da montanha e sua mão direita alcançou o vazio. Uma rachadura gigante apareceu, parecendo que ele havia destruído o mundo de 7 cores. Um tridente gigante completamente preto apareceu pela fenda. Este tridente tinha cerca de 1.200 metros de comprimento e perfurou o céu. No momento em que apareceu, uma aura de sacudir a terra se espalhou. Densa aura de Deus antigo preencheu a área quando Wang Lin agarrou o tridente e o varreu diante de seu corpo.
3 linhas pretas apareceram na ponta do tridente, como se o mundo estivesse se partindo. Segurando o tridente, Wang Lin ficou como um deus no topo da montanha. Ele varreu a restrição com o tridente. A restrição se fechou e instantaneamente se dividiu em 3. Estava prestes a atacar Wang Lin, mas, naquele momento, o tridente passou por ele. O antigo poder divino dentro do corpo de Wang Lin correu para o tridente. O tridente lançou uma luz negra e varreu a restrição. Um estrondo estrondoso ecoou quando as 3 partes da restrição foram cortadas pela metade. A luz negra do tridente ficou ainda mais intensa e se transformou em 3 dragões que devoraram a restrição. Depois de devorá-lo, o tridente estremeceu e 3 marcas apareceram nele. Parecia que Wang Lin estava segurando 3 dragões negros. Esses dragões eram extremamente ferozes e continuaram a rugir enquanto giravam seus corpos. Eles revelaram olhares monstruosos para a Mestra Zempine e a Velha de Verde. O olhar de Wang Lin pousou nas 2 pessoas que o perseguiam. Quando seu olhar passou, foi como se um vento gelado tivesse perfurado seus corpos e feito seus corpos sentirem um frio súbito. Qualquer um pode levar o tesouro celestial. Do que é esse roubo de que você fala? Se vocês 2 continuarem, então, como o dedo celestial e a restrição, vou massacrar vocês 2. As palavras de Wang Lin ecoaram quando ele se virou e disparou para longe. Esta cena fez com que Mestra Zempine e a Velha de Verde ficassem boquiabertas. Isso é. A mente de Mestra Zempine tremeu e não conseguiu se acalmar por um longo tempo. Ele havia se cultivado por muito tempo e conhecia muitas técnicas de refinamento do corpo, mas nenhuma era capaz de produzir um corpo tão grande. O que mais o chocou foi que ele não sentia que o corpo era falso, era muito real. A velha com o rosto verde estava um pouco pálida enquanto olhava para a figura gigante que estava prestes a desaparecer na montanha. Ela cerrou os dentes e deu início à perseguição. Embora Mestra Zempine tenha ficado chocado, ele se preparou por 1000 anos e gastou muitos tesouros para guardá-lo. Ele não estava disposto a simplesmente deixar que fosse tirado dele. Nesse momento, seus olhos estavam injetados e ele também começou a persegui-los. Sua mão direita apontou para o ombro esquerdo várias vezes e um novo braço se formou a partir da luz de 7 cores. A figura de Wang Lin saltou sobre a montanha e não parou enquanto se afastava. Em apenas um momento, ele chegou ao vale onde havia colocado a restrição. Ele o cruzou com um passo e estava prestes a atacar. Nesse instante, a velha perseguindo-o revelou um olhar cruel. Suas mãos formaram um selo e ela apontou para a restrição que ela havia deixado aqui antes. A grama sob Wang Lin secou imediatamente e cinzas pretas voaram para o céu. Eles se transformaram em um vórtice gigante e estavam prestes a cercar Wang Lin. Wang Lin deixou escapar um gemido abafado ao colidir com a restrição e lutar para passar. O vórtice formado pelas cinzas pretas perseguiu Wang Lin. Ao mesmo tempo, os olhos da velha revelaram uma luz estranha e ela acelerou. Ela saltou da montanha e imediatamente se aproximou. Ela entrou na restrição no vale. Mestra Zempine estava atrás e rapidamente o seguiu, mas seus olhos brilharam. Ele hesitou por um momento fora da restrição no vale e não entrou totalmente. Não que ele tivesse percebido sua fraqueza, mas era cauteloso com a Velha de Verde. Assim que a Velha de Verde entrou na restrição, Wang Lin, de repente se virou e apontou para o vórtice. O vórtice preto de repente se virou e disparou em direção à Velha de Verde. Pouco depois, incontáveis luzes de restrição se acenderam no vale em que a velha estava. Essas luzes eram cegantes, e o estrondo estrondoso bastava para abalar o coração. Inúmeras restrições surgiram do solo e imediatamente cercaram a velha. À primeira vista, havia dezenas de milhares deles. Essas restrições emitiram uma luz fantasmagórica. Depois de fundir a restrição de vida e morte e a restrição de aniquilação, seu poder foi devastador. No momento em que Wang Lin os ativou, todos correram em direção à velha. Também havia aquele vórtice negro. Imediatamente envolveu a área, tornando impossível ver o interior. No entanto, os rugidos estrondosos e gemidos abafados da velha podiam ser ouvidos claramente. Nesse momento, a terra estremeceu e os rugidos raivosos da velha tornaram-se ainda mais intensos, e houve flashes de luz vermelho-sangue dentro do vórtice. Os rugidos continuaram. Estava claro que era difícil para ela partir. Ela estava em uma crise de vida ou morte. Esta cena fez com que a expressão do Mestre Zempine mudasse muito. Com sua sabedoria, ele imediatamente percebeu que essa restrição foi colocada pela velha, mas foi assumida por Wang Lin.
O Ang Lin havia conduzido a esta formação assassina. Essa pessoa também é proficiente em restrições. Mestre Zempine olhou para a restrição que havia prendido completamente a velha. Ele podia sentir claramente o poder da restrição. Ele respirou fundo, mas não desistiu de lutar pela garrafa de jade. A velha Zhao presa é bom para mim. Enquanto eu matar aquela pessoa chamada Lu, posso pegar o jade de volta. Com a minha compreensão deste lugar, ninguém pode me encontrar. Houve um flash de intenção de matar nos olhos do mestre Zempine, e ele tomou uma decisão instantaneamente. Ele contornou as restrições fora do vale e suas mãos formaram um selo. Dezenas de milhares de pontos de luz dourada apareceram e todos dispararam contra Wang Lin. Havia um brilho de frieza nos olhos de Wang Lin. Ele estava esperando por essa chance. Ele não podia lutar contra dois cultivadores do Nirvana Shatterer de estágio intermediário ao mesmo tempo. Ele tinha que ferir ou prender um deles antes que pudesse estar seguro para a batalha. Mestre Zempine era malicioso mesmo em Pendlai. Vendo o feitiço se fechando, Wang Lin soltou um bufo frio e acenou com o tridente em sua mão. Os três dragões rugiram e a chuva de espadas foi lançada para o céu. Eles não foram capazes de se aproximar de Wang Lin. Os olhos de Mestre Zempine revelaram um olhar perverso e estendeu a mão para o vazio. Uma rachadura neste espaço de armazenamento se abriu e uma espada voadora voou. Essa espada era cristalina e, no momento em que apareceu, a aura de um tesouro do vazio do pseudo-nirvana cercou a área. As pupilas de Angelin encolheram. Nesse exato momento, Mestre Zempine soltou um rugido e jogou a espada de cristal. A espada soltou um rugido de quebrar o céu enquanto voava na direção de Wang Lin. Sua primeira batalha real com o cultivador Nirvana Shatterer, no estágio intermediário, deixou Wang Lin animado. Ele não recuou e, em vez disso, empurrou o tridente para frente. Os três dragões inesperadamente voaram do tridente e tentaram devorar a espada de cristal. O que era ainda mais estranho é que as três marcas que se formaram depois de passar pela restrição de vida e morte brilharam. Eles voaram e se fundiram com os três dragões negros. Isso fez com que a aura de restrição de vida e morte aparecesse repentinamente. Este era o verdadeiro poder do tridente. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1193. Uma batalha sangrenta contra o Mestre Zempine. Capítulo 1193. Uma batalha sangrenta contra o Mestre Zempine. Ele poderia devorar todos os feitiços do mundo para seu próprio uso. Este era o antigo tesouro de Deus, que o antigo Gudetus se refinou naquela época. Tu ficou extremamente satisfeito com este tesouro, mas faltava um espírito, então ele o transformou em uma montanha e o jogou em um planeta. Ele esperava usar o tempo para condensar um espírito para isso. Depois que ele terminou sua técnica, este seria um tesouro que estaria no mesmo nível de sua lança matadora de Deus. No entanto, foi uma pena que se falhou e este tridente foi perdido com o passar do tempo. Depois que o Alve obtiver, ele poderá usar seu poder, mas não poderá ativar sua habilidade. Apenas um deus antigo poderia usar sua habilidade. Embora o nível de cultivo de Wang Lin estivesse abaixo do Alver, ele era um deus antigo. Depois de experimentar a primeira provação e duas calamidades, ele agora era um verdadeiro deus antigo. Com o tridente nas mãos, ele poderia exibir sua habilidade de devorar feitiços. Os três dragões eram os dragões devoradores. A restrição de vida e morte foi devorada e se tornou um feitiço do tridente. A restrição voou para fora e se fundiu com os dragões negros enquanto eles avançavam na espada de cristal do pseudo-nirvana Void. Essa espada de cristal era muito poderosa entre os tesouros que Mestre Zempine tinha. O motivo pelo qual havia retirado foi para matar o Wang Lin rapidamente. Enquanto voava pelo céu, parecia que poderia cortar o mundo ao meio. Os dragões negros imediatamente se aproximaram da espada de cristal. Um estrondo estrondoso ecoou quando os três dragões abriram suas bocas e devoraram a espada de cristal. Ao mesmo tempo, os corpos dos três dragões negros tremeram. Um rugido veio de um dos dragões, mas não explodiu. Ele lutou para retornar ao Wang Lin junto com os outros dois dragões, e eles voltaram para o tridente. Houve um brilho fraco de cristal no corpo do tridente, então uma impressão da espada de cristal apareceu lentamente nele. A expressão do Mestre Zempine mudou, mas ele rapidamente avançou. Sua mão direita formou um selo e apontou para frente. Um flash de luz apareceu diante dele e instantaneamente se transformou em energia infinita de espada. A energia da espada encheu o céu e atirou em Wang Lin.
Pouco depois, sua mão direita alcançou sua bolsa de armazenamento e 3 contas apareceram. Ele os jogou e gritou: convocar, desafiador. Todas as luzes de 7 cores do mundo se reuniram mais uma vez e surgiram nas 3 contas. Quando o som de Popinge ecoou, uma das contas desmoronou rapidamente. No momento em que desabou, tornou-se uma sombra borrada no céu. Era impossível ver claramente o que era a sombra, mas uma espada poderia envolver o mundo. A sombra ergueu a mão direita e apontou para Wang Lin. Com um dedo, toda a luz de 7 cores se reuniu e um raio de energia de espada de 7 cores que poderia perfurar o mundo disparou contra Wang Lin. Pouco depois, outra conta desabou. A terra tremeu e uma grande parte da cordilheira semelhante a uma parede desabou. Um gigante de pedra saiu das montanhas, cada passo fazendo o chão tremer. O gigante de pedra foi envolto na luz de 7 cores e investiu contra Wang Lin. Nesse momento, a terceira conta explodiu. A luz de 7 cores se juntou loucamente e se transformou em uma bússola gigante. Essa bússola etérea girava rapidamente para criar uma pressão poderosa. No momento em que ele começou a atacar, ele usou todos os seus ases de matar. Ele obviamente queria matar Wang Lin rapidamente. Sua mão direita formou um selo e apontou para entre as sobrancelhas. Então seu rosto ficou vermelho e outro raio de luz de sangue voou. Havia algo como uma alma nascente dentro da luz de sangue. Foi exatamente a mesma coisa que atacou a velha de verde. Esta alma nascente lançou um grito feroz e avançou em direção ao Wang Lin em um brilho vermelho sangue. Ele continha uma ferocidade indescritível em seu rosto. Tudo isso aconteceu em um instante. No momento em que o tridente voltou para Wang Lin, o movimento de morte de Master Zempini chegou. Ele estava no estágio intermediário do Nirvana Chatterê, então sua densa energia de origem permitiu que seus feitiços e tesouros mágicos tivessem um poder chocante. A expressão de Wang Lin estava calma e seus olhos estavam cheios de intenção de batalha. Ele agarrou o tridente e jogou-o para o céu na direção da bússola. Do ponto de vista de Wang Lin, esse era o item mais perigoso. Pouco depois, sua mão direita formou um selo e apontou para a frente. O céu de 7 cores estava coberto por um vento forte e negro. Vários dragões negros se formaram, mas não se espalharam. Em vez disso, todos dispararam em direção à figura borrada de 7 cores no céu. Depois de Cao Qiuyin veio invocar a chuva. Wang Lin agitou as mangas e milhares de gotas de chuva cristalina apareceram. Eles rapidamente atiraram na imensurável energia da espada que Mestre Zempini havia disparado, e uma parte deles foi atrás do gigante de pedra. Sons de estalho ecoaram quando Wang Lin avançou e sua mão direita formou um punho. Ele deu um soco na energia da espada de 7 cores que chegava. Um estrondo estrondoso ecoou. A energia da espada de 7 cores tremeu e 6 das cores entraram em colapso. Apenas a luz azul se apagou e perfurou a mão direita de Wang Lin. O corpo de Wang Lin estremeceu quando ele sentiu uma aura enlouquecida invadir seu corpo vindo de seu braço, fazendo-o soltar um gemido. Sua mão esquerda formou um selo e apontou para o vazio. Então ele abriu a boca para permitir que o selo do selo celestial voasse para fora. No momento em que apareceu, as almas da batalha surgiram uma por uma. Master Void, o Alvid e o King apareceram e atacaram a alma nascente de aparência feroz de sangue. Além disso, uma grande quantidade de almas de batalha saiu do selo celestial. Havia celestiais, cultivadores do céu e cultivadores da aliança. Isso imediatamente fez com que uma aura violenta envolvesse a área. Esta cena fez com que Mestre Zempini respirasse fundo. Ele pensou que havia superestimado Wang Lin, mas apenas os poucos tesouros que Wang Lin havia mostrado foram suficientes para errar os cultivadores comuns. Um estrondo estrondoso ecoou no mundo de 7 cores. O tridente avançou na direção da bússola no céu, mas quando estava a 18 centímetros de distância, foi interrompido por uma tela de luz de 7 cores. Os 3 dragões no tridente desviaram da tela de luz como loucos e continuaram a se aproximar. A figura borrada que também estava flutuando no céu gradualmente se dissipou sob o impacto dos dragões negros formados por Cao Qiuyin. Ainda mais longe, o gigante de pedra estava coberto por incontáveis camadas de gelo sob o ataque das incontáveis gotas de chuva. Antes mesmo que pudesse chegar perto, ele se transformou em uma escultura de gelo gigante. A coisa nascente de sangue semelhante a uma alma gritou sob o ataque das almas dos velhos monstros. Ele tentou escapar, mas não conseguiu. O que valia a atenção de Wang Lin era a alma do Alver. No momento em que apareceu,
Seus olhos se encheram de confusão. Não seguiu a ordem do Magic Arsenal para atacar, mas em vez disso olhou para o céu. Wang Lin não teve tempo de prestar atenção à alma do Alver. Ele correu para fora e sua mão alcançou o vazio. Incontáveis relâmpagos apareceram. Parecia que Wang Lin havia agarrado um raio. O raio sem fim se condensou e se transformou em uma lança etérea. Esta foi a ilusão da lança matadora de Deus. Ele lançou impiedosamente a lança, e ela disparou contra a enorme bússola no céu, quebrando todos os obstáculos em seu caminho. Wang Lin não parou por aí. Ele avançou e sua mão direita pressionou impiedosamente para baixo. Sua enorme palma desceu do céu enquanto 2 dedos de sua mão esquerda pressionavam rapidamente as costas de sua mão direita. A energia de origem surgiu do mundo de 7 cores e correu para sua mão direita. Uma impressão de mão ilusória gigante apareceu diante de sua mão direita e desceu sobre Mestre Zempine. Os olhos do Mestre Zempine estavam injetados de sangue e revelaram um toque de loucura. Ele mordeu a ponta da língua e cuspiu sangue. Ele acenou com a mão direita e sua expressão tornou-se feroz. 7 almas em ascensão apareceram imediatamente, e todas soltaram gritos pesarosos. Em um piscar de olhos, uma marca de relâmpago apareceu diante do Mestre Zempine. No momento em que a marca do relâmpago apareceu, o mundo inteiro escureceu. Era como se toda a luz do mundo fosse absorvida por essa marca de raio. Usando o sangue de 100 origens para trocar pelo 7º espírito do reino selado. Mestre Zempine rugiu quando a marca do relâmpago brilhou. Nesse momento, a palma da mão de Wang Lin desceu sobre a marca do relâmpago. Um estrondo estrondoso ecoou e a palma da mão desabou. No momento em que desabou, um raio de luz disparou na direção de Wang Lin. Foi tão rápido que Wang Lin nem teve tempo de se esquivar. Caiu em seu peito. O corpo de Wang Lin tremeu e foi derrubado vários passos atrás. Pela primeira vez, o sangue de um deus antigo escorria do canto de sua boca, mas seus olhos eram ferozes. Sua mão direita alcançou o vazio e uma espada de ferro apareceu. Ele circulou sua palma uma vez como se estivesse travando em um alvo e atirou em Mestre Zempine. A mão esquerda de Mestre Zempine acenou para seu espaço de armazenamento e uma unha de 7 cores apareceu. Era exatamente o mesmo que perfurou o esqueleto com a escritura Dao gravada em seus ossos. Morra por este velho. Mestre Zempine acenou com a mão e o prego de 7 cores disparou contra a espada de ferro. Este prego continha uma pressão inimaginável. Era na verdade mais forte do que os tesouros do vazio do céu do Nirvana. Em um instante, o prego colidiu com a espada de ferro. Sons de estalidos ecoaram, e a espada de ferro rachou no meio e se partiu ao meio. O prego de 7 cores estilhaçou a espada de ferro e se cravou diretamente no ombro direito de Wang Lin. Uma dor intensa percorreu o corpo de Wang Lin, fazendo-o tremer. Ao mesmo tempo, embora a espada estivesse dividida, a ponta da espada penetrou no peito do Mestre Zempine e se inseriu no solo. Mestre Zempine tossiu sangue. Ele ficou gravemente ferido ao se virar e atacar as montanhas parecidas com paredes. O corpo de Wang Lin estremeceu violentamente. A unha de 7 cores parecia ser capaz de remendar sua alma de origem. Seus olhos ficaram confusos e seu corpo encolheu rapidamente. Ele estava prestes a ficar do tamanho de uma pessoa comum. H1 cerrou os dentes, enquanto olhava para escapar Mestre Zempine que estava constantemente a tossir o sangue. O ar Spirit Print apareceu em sua mente e ele empurrou ferozmente a palma da mão para a frente. Ao ar Spirit Print apareceu e o mundo se agitou. Quando se aproximou do Mestre Zempine, ele usou algum feitiço desconhecido que fez seu corpo desmoronar em uma névoa de 7 cores. Ele foi capaz de escapar da morte quando a névoa de 7 cores envolveu sua alma de origem e desapareceu do outro lado da montanha. Wang Lin tossiu sangue e seu corpo voltou ao normal. Ele recuperou todos os seus tesouros e nem se incomodou em olhar para a velha presa, dentro da restrição antes de sair rapidamente. Seu rosto estava pálido e uma grande quantidade de sangue escorria de seu ombro. Sua batalha contra o Mestre Zempine resultou em ambos sendo gravemente feridos. A gigantesca bússola no céu moveu-se lentamente e perseguiu Wang Lin. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1194, Quebrando a bússola. Capítulo 1194, Quebrando a bússola. O rosto de Wang Lin estava pálido, sem vestígios de sangue. O sangue no canto de sua boca fez um contraste chocante. Ele guardou todos os seus tesouros, incluindo a espada de ferro rachada, e recuou para longe.
As almas nascentes de sangue que Mestre Zempin enviou não puderam escapar e foram capturadas pelas almas de batalha de Wang Lin. Sua visão estava embaçada e a sensação de sonolência preencheu todo o seu corpo, enquanto uma dor intensa vinha de seu ombro direito. Ele estava alternando entre desmaiar e estar acordado. A seus olhos, parecia que havia várias estradas diante dele. A bússola gigante moveu-se no céu. Foi bloqueada em Wang Lin e continuou em movimento com ele. À medida que apodrecia rapidamente, uma forte pressão se abateu e travou no escapamento de Wang Lin. Wang Lin estava muito fraco e, sob essa pressão, quase cambaleou. Nesse exato momento, um estrondo alto veio da bússola, e ela girou ainda mais rápido. Luzes de 7 cores dispararam como loucas na bússola, e logo, incontáveis runas de 7 cores apareceram ao redor da bússola. Uma sensação de perigo se espalhou no coração de Wang Lin. Nesse momento de perigo, Wang Lin mordeu impiedosamente a língua para ficar sóbrio. Exatamente neste momento, as incontáveis runas desceram da bússola. No momento em que as runas caíram, Wang Lin cerrou os dentes e sua mão esquerda alcançou o vazio, agarrando o tridente. As runas assobiaram pelo céu e caíram como chuva. Um estrondo estrondoso ecoou, e Wang Lin tossiu sangue. Muitas das runas pousaram no corpo de Wang Lin, deixando marcas profundas. Cada marca fez o corpo de Wang Lin tremer. Seus olhos estavam cheios de loucura. Este era o personagem de Wang Lin. Quanto mais crítico o momento, quanto mais perigoso era, mais calmo ele ficava, mas com uma pitada de loucura. Calma e loucura não eram contraditórias. Julgamento calmo, mas ações malucas. A bússola precisava ser destruída, ou então continuaria perseguindo Wang Lin e trazendo perigo para ele. Além disso, com essa coisa o perseguindo, Wang Lin estaria à mercê dos dois inimigos neste lugar. Enquanto a mão esquerda de Wang Lin segurava o tridente, a loucura em seus olhos ficou ainda mais forte. Ele sabia que não tinha muito tempo sóbrio sobrando. À medida que os seus ferimentos pioravam, ele poderia perder a consciência a qualquer momento. Ele teve que quebrar essa bússola e encontrar um lugar para curar. O tempo era da essência. Wang Lin respirou fundo e a intenção de batalha encheu seus olhos. O fogo encheu seu olho esquerdo e a armadura de pássaro vermelho apareceu ao redor de Wang Lin. Ao mesmo tempo, um trovão atingiu seu olho direito e transformou a área a 10.000 pés dele em um lago de trovão. O trovão retumbou enquanto um relâmpago serpenteava pela terra. Sons de estalo vieram da terra enquanto um raio viajava ao longo dela. Os restos de seu antigo poder divino deixaram sua mão direita e se juntaram no tridente em seu braço esquerdo. Nesse instante, um rugido estrondoso que desafiou os céus ecoou e Wang Lin saltou do chão. Um mar de chamas apareceu de repente e um pássaro vermelho apareceu ao redor de Wang Lin. Era como se Wang Lin tivesse assumido o controle de todo o fogo do mundo e investido contra a bússola. No momento em que ela partiu, o trovão retumbou e voou no ar junto com Wang Lin. O trovão se ergueu com Wang Lin e formou uma montanha do trovão. Uma montanha feita de trovão. Wang Lin estava no pico da montanha. A montanha do trovão cresceu e eventualmente condensou-se fora do corpo de Wang Lin. Era como se Wang Lin tivesse absorvido a montanha Thunder. Com o poder do trovão e do fogo, Wang Lin era como um meteoro coberto de trovões e fogo. Ele segurou o tridente enquanto avançava, procurando seu próprio caminho de cultivo que desafiava o céu. Sua velocidade tornou-se cada vez mais rápida. No momento em que as incontáveis runas apareceram ao redor da bússola, ele se aproximou. O som dele rompendo o céu tornou-se cada vez mais alto até que se tornou um rugido de estilhaçar a terra. 9 Transformação misteriosa. Os olhos de Wang Lin estavam injetados quando ele inesperadamente se dividiu em 9 partes e depois voltou a se fundir em uma só. Uma aura muito mais poderosa do que antes desceu sobre o corpo de Wang Lin neste reino das 7 cores. O grito do pássaro vermelhão ecoou, e a figura de Wang Lin foi deslumbrante enquanto ele investia contra o companheiro. Ele se moveu mais rápido do que antes e se chocou contra a bússola. Um estrondo estrondoso ecoou como um louco. A bússola giratória tremeu e começou a entrar em colapso. No início eram apenas rachaduras, mas logo as rachaduras se espalharam até que ficou coberto de rachaduras. Então, com um estrondo, ele se despedaçou. Conforme os incontáveis fragmentos se espalharam, uma figura vermelha voou para fora da bússola destruída. Ele nem olhou para trás antes de desaparecer no horizonte. Embora essa figura tenha se dissipado, o som da bússola colando ecoou por todo o reino das 7 cores. Na região externa,
Uma grande quantidade de bestas de névoa rapidamente se condensou e olhou para a direção de onde esse som de Estiliçara, terra tinha vindo. Os numerosos perdidos que vagavam por ali pararam. THE levantou a cabeça e olhou para a direção do som com expressões confusas. O menino chamado Duemo era um deles. Havia uma caverna oculta em uma montanha na região externa do Reino de Sete Cores. Havia um homem corpulento sentado dentro da caverna. Seu rosto estava pálido e ainda havia sangue espalhado sobre suas roupas. Seus olhos se abriram de repente e o estrondo e as flutuações que sentiu o fizeram engasgar. Ele era Shenty Anjun. A velha ficou preso dentro da restrição fora do vale e não pôde escapar em um curto período de tempo. Ela teve que resistir aos ataques constantes das restrições e seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam cheios de má vontade. Suas mãos continuaram formando selos e enviando restrições para resistir, mas o poder das restrições aqui estava muito além de sua imaginação. A restrição de vida e morte se fundiu completamente com a restrição de aniquilação, então ela não podia mais controlá-la. Ela era constantemente atacada e seus ferimentos estavam piorando com o passar do tempo. No momento em que o estrondo de sacudir o céu veio, a velha de repente olhou para cima. Confusa e incerta, este estrondo ecoou pelo reino das sete cores e passou pela cordilheira parecida com uma parede. Ele viajou através do nevoeiro, fazendo com que o nevoeiro estrondasse. A grande quantidade de iluminados parou de cantar pela primeira vez e olhou atordoada. Dentro da névoa, entre as sobrancelhas da enorme estátua com uma marca de relâmpago em sua testa, havia uma nuvem de névoa de sete cores. A alma, de origem enfraquecida do mestre Zempine estava sentada aqui, curando. No momento em que o estrondo chegou, ele de repente olhou para cima e ficou chocado. Desta vez, ele ficou realmente chocado. Ele já havia previsto que o Anglin seria poderoso, mas nunca pensou que um Anglin seria capaz de se igualar a ele e fazer com que os dois ficassem gravemente feridos. Pensando em todos os tesouros que havia usado, ele sentiu seu coração sangrar, especialmente aquelas 3 contas. Perdê-los realmente doeu seu coração, e a espada de cristal também. No entanto, em comparação com a unha de 7 cores, essas coisas eram realmente insignificantes. Pensando na unha de 7 cores, Mestre Zempine sentiu como se sua alma original estivesse prestes a entrar em colapso. Esse prego era o tesouro mais poderoso que ele tinha, e era seu as escondido. Porém, mesmo depois de tirá-lo, ele não conseguiu matar aquele cultivador chamado Lu. Ele até perdeu o próprio corpo e quase morreu. A razão pela qual ele escapou, além de estar muito fraco para continuar lutando, foi que ele tinha certeza de que o Anglin morreria. Ficar gravemente ferido significava que o Anglin não poderia escapar do feitiço da bússola formado pela conta. Assim que o Anglin morresse, ele poderia controlar a bússola para trazer o corpo de volta e absorver a alma de origem. Após a recuperação de seus ferimentos, ele poderia facilmente obter tudo. No entanto, o rugido e a sensação de sua conexão com Ellie sendo cortada chocou o mestre Zempine, e ele começou a refletir. Mesmo com ferimentos tão graves, ele ainda foi capaz de quebrar o feitiço da bússola. Pela primeira vez, Mestre Zempine sentiu medo de Anglin. A montanha onde o mestre Zempine estava não era o verdadeiro centro do reino das 7 cores como ele havia dito. Ainda mais fundo, na extremidade do verdadeiro centro do reino das 7 cores, havia um vale submerso em névoa. Master Cloud Soul estava sentado ali com o rosto pálido, e ele não se atreveu a se mover 1 centímetro. O senso divino de Anglin ficou embaçado enquanto ele avançava rapidamente. No entanto, ele cerrou os dentes para manter um traço de sanidade. Sua visão escureceu gradualmente enquanto ele corria para um vale deserto e para uma caverna deserta. Ele só teve tempo de abrir seu espaço de armazenamento para permitir que a mulher vestida de prata e Shulugon saíssem, antes que ele caísse no chão e desmaiasse. Shuligo completou sua tarefa quando o Anglin estava matando Noblimone e foi preso por Anglin. Agora que ele tinha chegado, ele estava prestes a se gabar, mas imediatamente viu que os olhos de Anglin estavam fechados e que seu rosto estava cinza pálido. Seus olhos não puderam deixar de se virar. No entanto, apenas neste momento, um bufo frio apareceu. O corpo de Shuligon estremeceu e ele imediatamente revelou um ar de lisonja. Ele já sabia o quão poderoso era este cadáver feminino prateado, então ele não ousaria ofendê-la. Guarda. A mulher em silêncio disse com uma voz fria, então ela se sentou ao lado de Anglin. Quando ela olhou para o Anglin, havia um toque de confusão e ternura em seus olhos.
Shu Ligu concordou rapidamente. Depois que percebeu que a mulher vestida de prata não estava mais prestando atenção nele e estava apenas olhando para o demônio, ele começou a fingir que estava guardando. No entanto, ele estava reclamando secretamente em seu coração. O que tem de bonito esse demônio? É o seu avô Shu que é suave, gracioso, bonito e bonito. Infelizmente, eu sou muito atraente e estou completamente desamparado sobre isso. Shu Liu estava suspirando em seu coração e revelou uma expressão muito arrependida. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1195. Unha de 7 cores. Capítulo 1195. Unha Seven colorida. Mulher vestida de prata desviou o olhar depois de um longo tempo, e a confusão em seus olhos ficou ainda mais forte. Ela vagamente parecia se lembrar de algo, mas era muito vago. Ela ergueu sua mão de jade e acenou de acordo com suas memórias fuse. Houve um brilho fraco de uma luz fantasmagórica e uma restrição pousou na entrada da caverna. Se Onglin estivesse acordado e visse isso, seus olhos se estreitariam. Essa restrição era a restrição de vida e morte. Essa técnica estava muito acima do que a velha tinha feito, extremamente habilidosa. Onglin não ficou em coma por muito tempo. Depois de algumas horas, ele abriu os olhos e, quando viu a entrada, ficou surpreso. Ele olhou para a mulher vestida de prata, mas não perguntou. Em vez disso, ele se sentou e implorou para cultivar. O tempo passou lentamente. Em um piscar de olhos, 3 dias se passaram. Durante esses 3 dias, o mundo exterior esteve calmo sem a menor flutuação. Era como se todos os cultivadores do reino das 7 cores estivessem se recuperando o máximo possível. Depois de 3 dias, a pele de Onglin não só não se recuperou, como ele ficou ainda mais pálido. Havia um brilho fraco de 7 cores vindo de seu ombro direito. A ferida havia cicatrizado, mas o prego ainda estava empalado em seu osso. A unha de 7 cores fazia seus ossos se quebrarem constantemente, mas devido à sua poderosa vitalidade de Deus antigo, o osso quebrado estava se recuperando rapidamente. Isso se repetiu indefinidamente e trouxe uma dor intensa ao Onglin. O que era ainda mais sério era que não apenas a unha de 7 cores estava incrustada em seus ossos, mas também parecia que havia penetrado na alma de origem de Onglin. Sua alma de origem era lenta e fraca. Se fosse assim, não teria sido um problema, mas Onglin ficou chocado ao descobrir que a unha vermelha de 7 cores estava constantemente drenando sua vitalidade. Era se não parasse até que tivesse drenado toda a sua vitalidade. Que tipo de tesouro é esse para ter o poder de até mesmo quebrar a espada do pseudo-Nirvana Void pela metade? O coração de Onglin doeu. A espada de ferro estava com ele há muitos anos e tinha sido extremamente útil, mas agora estava quebrada. Havia também as contas que Mestre Azempine jogou fora. Cada um deles poderia invocar um feitiço neste mundo das 7 cores. Eles são muito estranhos. Até mesmo o dedo do destino celestial apareceu de um. Enquanto Onglin suportava a dor, ele começou a refletir. Ele pensou em quando a alma de batalha do Alveir apareceu e olhou para o céu em confusão. Este lugar deve estar conectado ao Alvidente. Depois de refletir um pouco, houve um lampejo de frieza nos olhos de Onglin. No entanto, Mestre Azempine também está gravemente ferido. Seu corpo desabou sob a impressão do espírito de guerra e apenas sua alma de origem escapou. Ele também foi gravemente ferido pela espada de ferro e consumiu muitos de seus tesouros. Devo me recuperar o mais rápido possível e, da próxima vez que nos encontrarmos, ele sem dúvida morrerá. Tem também aquela velha de verde que ficou preso dentro da restrição. Mesmo que ela seja proficiente na restrição de vida e morte, com minha restrição de aniquilação misturada, não será fácil para ela sair. Mesmo se ela escapar à força, ela ficará gravemente ferida. Também existe o Master Cloud Soul. Quando ele foi teletransportado para cá, foi teletransportado para um local aleatório, mas não sei para onde. No entanto, este lugar está cheio de perigos, e ser transportado aleatoriamente para cá é muito perigoso. É provável que ele nem mesmo consiga se defender sozinho agora. Esses 3 foram todos liquidados por mim, mas Shen Tianjun saiu mais cedo. Embora tenhamos sentido seus feitiços se dissiparem antes, é difícil provar que ele está morto. Todos aqui estavam tramando uns contra os outros, e ninguém queria que os outros saíssem daqui com o tesouro. Isso foi o que eles chamaram de mesmo que uma pessoa não queira fazer mal a um tigre ainda quer fazer mal a uma pessoa. Se você continuar a ser passivo,
acabará sendo maltratado. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele já havia visto tudo isso há muito tempo. Foi por isso que ele agiu primeiro e forçou Master CLO Soul a se teletransportar para outro local. Então ele prendeu a velha na restrição para que ele pudesse ter uma batalha contra o Mestre Zepine. Enquanto refletia, uma dor intensa veio de seu ombro direito e o suor de sua testa. Ele revelou um olhar afetuoso e passou a mão esquerda, sobre o ombro direito. Um ferimento apareceu e imediatamente continuou a se expandir até revelar a unha de 7 cores incrustada em seus ossos. Em um instante, a luz de 7 cores cobriu toda a caverna. Shu Ligon lambeu os lábios enquanto olhava para Wang Lin e pensava, o demônio é realmente um demônio. Ele não é apenas implacável com os outros, ele também é implacável consigo mesmo. Depois de respirar fundo, Wang Lin cerrou os dentes, alcançou a unha de 7 cores e puxou impiedosamente com um rugido. Uma dor intensa percorreu seu corpo. Wang Lin deixou escapar um gemido abafado e o suor encharcou suas roupas. Seu corpo tremia e ele não conseguia retirá-lo. Este prego parecia ter se fundido com seu osso, era impossível dizer que não fazia parte dele. O que era ainda mais estranho era que a luz de 7 cores parecia ter entrado em seu osso. O osso do ombro direito parecia ter ficado com 7 cores. O rosto de Wang Lin estava pálido. No momento em que a luz de 7 cores entrou em seu corpo, sua mente ficou em branco. Houve uma sugestão de que ele estava enlouquecendo. Embora esse sentimento tenha desaparecido em apenas um momento, Wang Lin ficou boquiaberto. Naquele momento, a loucura estava completamente fora de seu controle. Era como se sua mente tivesse caído em muitas camadas do inferno e estivesse selada por dentro. Ele não era mais ele mesmo. Olhando para seu ombro direito, a unha de 7 cores havia encolhido pela metade. Wang Lin olhou para a unha de 7 cores. Ele tinha a sensação de que, se a unha desaparecesse completamente, seus ossos ficariam completamente com 7 cores. Naquela época, a loucura não seria apenas por um momento, mas permanente. Que tipo de tesouro mágico é esse? A ferida no ombro direito de Wang Lin sarou rapidamente e desapareceu, cobrindo a unha de 7 cores. Depois de olhar silenciosamente para a ferida em cura, Wang Lin fechou os olhos e sua alma de origem começou a lutar. Já que ele não podia tirá-lo usando força externa, ele tentaria usar sua energia de origem e o poder divino antigo para forçá-lo a sair. O tempo passou e outros 3 dias se passaram. Wang Lin abriu os olhos. Com seu nível de cultivo, ele só poderia suprimi-lo. Ele não conseguiu forçar a saída da luz de 7 cores, muito menos a unha. Se eu puder suprimir isso, então não é o fim. Agora só preciso de ajuda. Se houver ajudantes suficientes, devo conseguir forçar as 7 cores e o prego para fora. Wang Lin olhou em silêncio para a garrafa de jade. Este era o objetivo final do Mestre Zempine ao vir para o reino das 7 cores. Segurando a garrafa, o sentido divino de Wang Lin se espalhou. A garrafa estava cheia até a metade com um líquido preto. Parecia sangue, mas não exalava cheiro de sangue. Assim que eu obtiver a alma de origem do Mestre Zepine, saberei exatamente o que é isso. Se não estou enganado, isso deve estar relacionado a ajudá-lo a aumentar seu nível de cultivo. Ele colocou a garrafa de jade em suas roupas, levantou-se e olhou para a restrição de vida e morte na entrada da caverna. Então ele olhou para a mulher vestida de prata. Você conhece a restrição de vida e morte? A mulher de prata ponderou. Depois de um longo tempo, ela sussurrou. Existem algumas memórias. Abra a restrição. Wang Lin acenou com a cabeça ligeiramente. A mulher vestida de prata caminhou próximo à entrada da caverna e seu hematoma de jade gentilmente deu um tapa nela. A restrição se dissipou lentamente e nenhum traço dela permaneceu. Wang Lin não perguntou e abanou as mangas. Shu Ligon estava prestes a falar, mas antes que pudesse abrir a boca, foi colocado no depósito junto com a mulher vestida de prata. Depois de deixar a caverna, Wang Lin respirou fundo enquanto suportava a dor no ombro direito e saiu correndo. Ele não estava indo para as profundezas do reino das 7 cores, mas para a cordilheira externa além do vale. Aquele lugar estava cheio de picos de montanhas com ferozes feras de nevoeiro. Esses animais ferozes foram os ajudantes em que Wang Lin havia pensado. Ele voou rapidamente por muitos vales enquanto viajava ao longo do caminho que veio, indo em direção à região externa do reino das 7 cores. Ele viu o túnel que conduz para fora e olhou para cima. Seus olhos brilharam enquanto ele olhava para a névoa densa no pico.
Ele repassou cuidadosamente o plano em sua cabeça e então revelou um olhar decisivo. Embora esta viagem fosse perigosa, se conseguisse arrancar a unha de 7 cores, tudo valeria a pena. Vamos ver o quão forte é o meu antigo corpo de Deus. O corpo de Wang Lin se transformou em um raio de luz e atingiu o pico da montanha. Antes de chegar perto, um rugido veio do nevoeiro e uma águia gigante de 300 metros saiu correndo do nevoeiro. Ele rugiu ao atirar em Wang Lin, e a névoa o seguiu. Foi muito rápido e instantaneamente se aproximou. A águia investiu e se chocou contra Wang Lin. Wang Lin não se esquivou, ele usou seu corpo para resistir. A pessoa e a águia rapidamente se aproximaram e colidiram uma com a outra. Ouviu-se um estrondo ensurdecedor e Wang Lin deu vários passos para trás. Ele nem mesmo tentou reduzir o impacto e toda a força atingiu seu ombro direito. Isso fez com que o brilho de 7 cores de seu ombro direito se intensificasse até penetrar em sua pele. De longe, parecia que Wang Lin estava coberto por uma luz de 7 cores. A besta águia soltou um rugido furioso e também foi jogada para trás. Ele circulou uma vez no céu e avançou para Wang Lin mais uma vez. A mente de Wang Lin tremeu, mas ele não parou. Ele atacou a névoa mais uma vez. Nesse momento, enquanto o rugido ecoava, outra águia saiu correndo do nevoeiro. Este também tinha 300 metros de altura e as duas águias formaram 2 raios de luz negra que dispararam contra Wang Lin. Sons de estalho ecoaram e Wang Lin teve a sensação de que incontáveis montanhas se chocavam contra ele. Seu rosto ficou ainda mais pálido e o sangue jorrou do canto da boca, mas seus olhos ficaram mais brilhantes. Essas duas feras ferozes eram ambas de nível 12 e seu impacto era extremamente poderoso. No entanto, Wang Lin passou todo o impacto para o ombro direito. Mesmo que seu corpo ficasse gravemente ferido, ele iria forçar a saída da luz de 7 cores de qualquer maneira. Metade de seu corpo estava coberto por uma luz de 7 cores. Com o método de Wang Lin, era como se as duas bestas águias o estivessem ajudando a forçar a saída da luz de 7 cores. Quando a luz de 7 cores piscou, ela se concentrou em seu ombro direito. Houve um flash de luz negra enquanto as duas bestas águias continuavam a atacar o corpo de Wang Lin. Seus ferimentos pioraram e o sangue jorrou de sua boca, mas seu rosto estava cheio de êxtase. Contanto que a raiz não fosse ferida, o antigo corpo de Deus poderia se recuperar imediatamente. Mesmo que sofresse ferimentos graves, Wang Lin não se importaria, contanto que pudesse forçar a retirada da unha de 7 cores. Ele correu em direção ao topo da montanha. Nesse momento, o corpo de Wang Lin atingiu seu limite. A luz de 7 cores em seu ombro direito havia se condensado de volta na unha de 7 cores. Sob esses golpes contínuos, o prego parecia ter se soltado e dava sinais de ter sido empurrado para fora. Nesse exato momento, outro rugido veio do topo da montanha e uma terceira águia voou para fora. Transformou-se em um raio de luz e atingiu o peito de Wang Lin sem piedade. O corpo de Wang Lin tremeu, e o impacto poderoso fez seu corpo já ferido parecer que ia desabar, mas seus olhos estavam cheios de alegria. Ele soltou uma risada quando seu ombro direito se abriu e sangue voou por toda parte. A unha de 7 cores estava dentro daquele sangue. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1196. Segredo de Simamo. Capítulo 1196. Segredo de Simamo. Wang Lin agarrou a unha de 7 cores e recuou rapidamente com a ajuda do impacto. Ele caiu no sopé da montanha. As 3 bestas águias rugiram enquanto perseguiam. Eles eram como 3 raios de luz negra. Wang Lin não hesitou em correr para o túnel. Ele suportou a dor intensa de seu corpo e avançou. Os rugidos das bestas águias ecoaram nos ouvidos de Wang Lin, mas eles não entraram no túnel. Eles circularam fora do túnel com olhares ferozes. Depois de muito tempo, eles voltaram lentamente ao topo da montanha e se transformaram em névoa mais uma vez. Wang Lin encontrou um lugar escondido no túnel e se sentou. Depois de colocar uma grande quantidade de restrições, ele tirou os comprimidos. Ele os engoliu e começou a cultivar. Seu corpo havia se ferido gravemente, mas o antigo corpo divino não só tinha poder, como também uma recuperação inimaginável. Depois de várias horas, seus ferimentos estavam sarando. No entanto, Wang Lin não foi embora. Ele se sentou lá e continuou a circular a energia do Deus antigo em todas as partes do corpo. Enquanto ele estava se curando, sua energia de origem estava se movendo rapidamente por seu corpo. Sem a unha de 7 cores, nada impedia Wang Lin de se recuperar. O tempo passou rapidamente e,
Em um piscar de olhos, mais 2 dias se passaram. Wang Lin abriu seus olhos e eles brilharam como um raio no túnel escuro. Ele se levantou e moveu seu corpo. Todos os seus ferimentos quase cicatrizaram. Sua alma original não estava mais enfraquecida e a energia original em seu corpo havia se recuperado nos últimos 2 dias de cultivo. Ele havia alcançado seu pico mais uma vez. Mesmo que o mestre Azempine não estivesse ferido, ele poderia lutar contra o mestre Azempine novamente. Em um piscar de olhos, Wang Lin saiu pela passagem e apareceu no vale. Ele respirou fundo e pensou nos perigos que acabara de enfrentar. Wang Lin acenou com a mão direita e a unha de 7 cores apareceu em sua palma. Ele ainda tinha um medo persistente em relação a este prego. Ele teve sorte de ter o corpo de um deus antigo, o que impedia o prego de fazer seu osso ficar com 7 cores instantaneamente. Isso ajudou a atrasar a loucura, ou então as consequências seriam inimagináveis. Foi também graças ao seu antigo corpo de Deus que ela poderia sofrer ferimentos graves ao pedir emprestada força externa para forçar o prego a sair. Se fosse qualquer outro cultivador, eles não seriam capazes de fazer isto. Mesmo se eles fossem cultivadores do Nirvana Shatterer no estágio final, sem o corpo de um deus antigo, eles ainda morreriam para esta unha de 7 cores. Este item definitivamente não é comum. Não apenas cravou a espada de ferro, mas também perfurou meu corpo. Temo que se não fosse pela espada de ferro bloqueando um pouco, ela teria penetrado diretamente em meus ossos e os transformado em uma luz de 7 cores em um instante. Wang Lin olhou para a unha de 7 cores em sua mão. Seu sentido divino se espalhou e ele deixou sua própria marca nele. Embora eu tenha perdido a espada de ferro, obtive este prego de 7 cores ainda mais agressivo. Este se tornará mais no futuro. Com isso, mesmo os cultivadores do Nirvana Shatterer em estágio avançado morrerão. Enquanto refletia, a mão direita de Wang Lin alcançou o vazio, tirou o anel de Pang Dekai e colocou-o em seu polegar esquerdo. A defesa deste tesouro foi excelente, e pode ser considerada uma boa proteção aqui. Então ele tirou outra coisa. Foi a espada curta que foi cravada no osso da besta naquela caverna. Infelizmente, ele não conseguiu abrir o lacre agora, então ele o guardou depois de olhar para ele. A última coisa que ele tirou foi a pequena alma nascente que pertencia ao mestre Azempine. Estava fraco, mas ainda tinha uma expressão feroz e rugiu para Wang Lin. Essa coisa é interessante. Wang Lin cuspiu um bocado de energia original e a envolveu. Então ele o engoliu e o deixou para refinar em sua alma de origem. Essa coisa parecia uma alma nascente, mas também um tesouro. Foi muito estranho. Embora Wang Lin não soubesse de onde veio, isso não o impediu de refiná-lo. Ele iria refiná-lo com sua alma original e limpar a marca do mestre Azempine. Então ele pertenceria a Wang Lin, e ele poderia estudá-lo naquela época. Apesar de mestre Azempine e eu termos ficado gravemente feridos e sofrido muitas perdas, também ganhei muito. A garrafa de jade com o líquido preto, o prego de 7 cores, a alma nascente de sangue e espada de cristal. Wang Lin acenou com a mão e o tridente apareceu em suas mãos. Ele a sacudiu e uma pequena espada de cristal voou. Quando ele agarrou a espada, a aura de um tesouro do vazio do pseudo Nirvana apareceu. Embora não pudesse se igualar à espada de ferro, seu poder não era comum. Depois de separar seus tesouros, os olhos de Wang Lin brilharam. Com todos os tesouros que mestre Azempine tinha, não foi difícil para Wang Lin adivinhar que este reino das 7 cores tinha muitos tesouros. A maioria dos tesouros do mestre Azempine deve ter vindo daqui, especialmente aquelas contas que podem convocar feitiços. Este é um tesouro. Se mestre Azempine pode obter tesouros, eu também posso. A batalha no futuro dependerá de quem poderá obter os tesouros mais fortes e pílulas para aumentar nossos níveis de cultivo. Wang Lin lambeu os lábios e avançou para o vale à frente. Este primeiro objetivo foi a caverna de Simamo das memórias de Pang Dekai. Nas memórias de Pang Dekai, depois que eles encontraram a caverna de Simamo, eles não abriram completamente e, em vez disso, apenas abriram uma parte dela. Desta vez, eles estavam preparados para obter as bestas de alma e refiná-las em pílulas. Assim que seus níveis de cultivo aumentassem, eles iriam abrir a calçada de Simamo completamente. Uma caverna que não foi totalmente aberta e ainda está intacta. Wang Lin mudou rapidamente com base nas memórias de Pang Dekai. Ele se moveu rapidamente pelo vale, mas não acionou nenhuma restrição. Este lugar era extremamente vasto, e o vale estava cheio de restrições.
A maioria das restrições entrou em colapso e, mesmo que o vale tivesse cavernas, elas estavam vazias. Depois de um dia, Wang Lin parou fora de um vale. Este vale era muito comum, mas quando ele fechou os olhos, ele sentiu uma intenção sombria entrar em sua mente. O vale estava cheio de ervas daninhas e havia sinais de que as restrições estavam sendo destruídas. Este era o local da caverna de cima das memórias de Pang Dekai. Depois de observar cuidadosamente este lugar, Wang Lin caminhou para frente. Quando ele chegou perto da entrada do vale, ele parou e a dedução encheu seus olhos. Um momento depois, sua mão direita formou um selo e disparou uma restrição à frente. Em um instante, o vale estremeceu como se uma imagem se despedaçasse diante de Wang Lin e explodisse. As coisas mudaram antes dele. O vale, de aparência normal, se transformou em púrpura e as ervas daninhas no solo foram substituídas por solo preto. Até a entrada era diferente. Uma luz negra impedia as pessoas de seguir em frente. Havia duas camadas de restrições neste vale. A primeira camada era uma ilusão. Não importa o quão duro alguém tentasse, eles nunca seriam capazes de entrar na caverna lá dentro. O que Pang Dekai e companhia estavam quebrando era a primeira camada. No entanto, aos olhos de Wang Lin, com sua compreensão das restrições, ele imediatamente percebeu. Ele levantou a mão para fazer a segunda camada aparecer e revelar a verdadeira aparência desta caverna. Olhando para a luz negra, Wang Lin revelou um sorriso irônico. Esta luz negra era a mesma que protegia o lugar onde Mestre Zempine foi buscar a garrafa. Ambos eram restrições de tempo. Ele colocou a mão direita sobre a luz e ponderou um pouco. Com seu entendimento das restrições, ele poderia calcular que essa restrição tinha quase 20.000 anos. Embora não pudesse se comparar ao que estava ao redor da garrafa de jade, ainda seria difícil de quebrar, a menos que ele estivesse disposto a sacrificar tesouros e abri-la à força. Olhando para a luz negra, Wang Lin começou a refletir. Pouco depois, seus olhos brilharam e sua mão direita se moveu. Um jade imediatamente apareceu em sua mão. Este foi o jade que ele comprou no continente selvagem que pertencia a Simamu. Obtive as relíquias de Simamu no continente selvagem, e aqui vejo a caverna de Simamu. Interessante. A expressão de Wang Lin não revelou alegria ou raiva. Segurando o jade, ele lentamente o empurrou em direção à luz negra. Neste momento, a luz flutuou violentamente e incontáveis ondulações apareceram nela. Por fim, a luz se acumulou em direção ao jade na mão de Wang Lin. Então, com um estrondo, a luz negra que não podia ser aberta começou a se dissipar como jade como centro e uma passagem se abriu. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele ponderou um pouco. Ele então entrou na abertura, e depois que ele entrou, a fenda se fechou. Então as ondulações se dissiparam e tudo voltou ao normal. Uma ilusão apareceu mais uma vez. O vale púrpura voltou ao normal e o solo negro mais uma vez foi coberto de ervas daninhas. Tudo voltou a ser como era antes de Wang Lin chegar. Depois de passar pela luz negra, o que apareceu antes de Wang Lin era um vale verde e gramado. Este vale não era grande, apenas cerca de 300 metros de largura. Havia 9 cavernas nas montanhas que cercam o vale, e cada uma delas foi selada com uma rocha. Havia um esqueleto na campina do vale. Ele estava sentado no chão, encostado na parede do vale em frente a Wang Lin. Sua cabeça estava abaixada e seu dedo indicador direito apontava para o chão. Havia 3 jades colocados diante de seu corpo. Wang Lin olhou silenciosamente para o esqueleto e suas pupilas encolheram. Os ossos do esqueleto emitiam um brilho fraco de luz de 7 cores. Ele caminhou lentamente até o esqueleto antes de se agachar e examiná-lo cuidadosamente. Então ele pegou o primeiro jade e seu sentido divino entrou nele. Eu não pensei que voltaria aqui. Naquela época, meu tio mestre e eu e muitos dos meus companheiros membros da seita encontramos aquela misteriosa fenda espacial de acordo com seu pedido. Esta rachadura era muito estranha, mas estava cheio de luz de 7 cores. Era muito lindo. A irmã mais nova gostava muito dessa luz de 7 cores, e eu prometi a ela que levaria a luz de 7 cores de volta para ela. Entramos na crack e entramos nesse pesadelo horrível. Era só isso naquela época, eu não previa nada disso. Entramos na parte mais profunda deste lugar e encontramos uma existência aterrorizante. Este segredo pode chocar todo mundo do cultivo. Não apenas o meu mar das nuvens, mas também o céu do céu, o rio convocado e o vazio brilhante. Porém, era tarde demais. Destruímos nossa esperança com nossas próprias mãos. Somos pecadores.
O mestre nos expulsou da seita. Eu sei que ele não tinha outra escolha. Saí com os membros da minha seita e me perdi na névoa do mar das nuvens. Olhando para o nevoeiro, senti medo. Por causa daquele segredo. Não esperava que aquela calamidade incomensurável retornasse em nosso momento de desespero. Escapamos uma vez só para voltar aqui. Talvez eu não consiga mais deixar este lugar. Isso é justo. Eu acredito no destino, e me entreguei ao destino. copyright.novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1197, Soberano. Capítulo 1197, Soberano. 1. Wang Lin segurou Jade e seu sentido divino passou por ele cuidadosamente. Já se passaram 3 anos. O segundo irmão está morto e o terceiro irmão também está morto. Eles se tornaram os perdidos e vagaram por aqui. Eu os vi há 4 dias, mas eles não me reconhecem mais e apenas passaram por mim. Não posso deixar as coisas continuam, eu preciso encontrar um jeito. Este é o 6º ano desde que vim aqui e encontrei um Jade. Ele contém uma restrição chamada restrição de tempo. Devo aprender. Tio mestre foi embora. Ele foi para as profundezas deste lugar. Ele me disse que uma voz o chamou. Este é 11º ano desde que vim aqui. Eu consigo entender um pouco da restrição de tempo. Quanto tempo se passou? Deve ter sido pelo menos 30 anos. Os iluminados atacaram mais uma vez, e eu vi claramente o tio mestre entre eles. Eles levaram o 5º irmão e o 6º irmão. Eu finalmente dominei a restrição de tempo. Eu e os remanescentes de minha seita estabelecemos uma restrição de tempo gigante em um vale. O 9º irmão sacrificou sua vida para reforçar o tempo dessa restrição. Antes de morrer, ele me fez prometer que levaria seus restos mortais de volta para a seita de quebra do céu. Eu prometi, mas posso fazer isso. A restrição de tempo protegeu o vale, e o vale se tornou meu lar. No entanto, não encontrei o calor de um lar. Só vi rostos familiares tornarem-se estranhos. Eu não posso continuar assim. Devo encontrar um caminho. Eu vou salvá-los. Wang Lin ponderou em silêncio enquanto olhava para o esqueleto à sua frente. O conteúdo do Jade acabou. Ele olhou para o segundo Jade e o pegou. HS sentido divino entrou. Já se passaram 100 anos. Não há noite nem dia, então não posso calcular com precisão a hora aqui. No entanto, a julgar o poder da restrição de tempo, deveria ter sido 100 anos. Porque eu sinto que 1000 anos se passaram. 13º irmão destruiu seu próprio corpo e morreu. Ele não podia mais suportar este tipo de existência. As pessoas ao meu redor se tornaram perdidos ou iluminados. Permanecemos apenas eu, o 16º irmão e o 4º tio. Eu sei que somos pecadores, e talvez este seja o nosso castigo. No entanto, não estou disposto a ceder. Eu não vou ceder. Hoje é um dia que nunca esquecerei. Já se passaram mais de 130 anos desde que vim aqui, e esta foi a primeira vez que os Defiing Ones apareceram. O 4º tio se transformou em um desafiador. Todos eles se foram. Apenas o 16º irmão e eu permanecemos. No entanto, pensei em um método para salvá-los. Devo tentar, mesmo que signifique a morte. Eu disse adeus ao 16º irmão e deixei o vale. Eu trouxe de volta o 2º irmão e o 3º irmão, junto com todos os outros que se tornaram os perdidos. Eu entrei nas profundezas da montanha e encontrei o 5º irmão e o 6º irmão, que se tornaram iluminados, e os trouxe de volta. Em seguida, mergulhei nas profundezas deste lugar. Eu estava muito familiarizado com o caminho lá. Eu encontrei o 2º tio e o trouxe de volta. O Jade acabou aqui. Wang Lin olhou para o Jade enquanto o abaixava. Ele ponderou sobre o conteúdo por um longo tempo e então pegou o 3º Jade. Já estou aqui há mais de 300 anos e fui a todos os lugares que posso. Eu encontrei uma conta que poderia selar os feitiços dos desafiadores. Não sei o que são exatamente, mas para salvar o 4º tio, procurei na maioria dos lugares e encontrei mais algumas contas. Essa foi a primeira vez que entrei nas profundezas deste lugar. Eu sabia que era aqui que o 4º tio enfrentava aqueles poderosos desafiadores. Usei as contas para selar todos os seus feitiços. Procurei por alguns anos antes de finalmente encontrar o 4º tio. É só. Não esperava que ele estivesse lá, então falhei. Uma unha de 7 cores perfurada em meu corpo. Esta unha era muito estranha, ele imediatamente derreteu, dentro do meu corpo. Eu finalmente escapei e voltei para o vale em um borrão. Minha consciência foi desaparecendo gradualmente e uma ideia insana continuou aparecendo em minha mente.
Essa ideia insana queria que eu matasse todas as criaturas vivas que eu pudesse ver. Só que a única outra coisa viva que além de mim era o 16º irmão. Eu tirei o 16º irmão do vale. Eu dei minha ficha de identidade osso de besta para ele. Eu o fiz sair do vale e disse a ele para voltar em 10 anos. 16º irmão foi embora. Sentei-me no vale, olhando para o céu de 7 cores, esperando a loucura final chegar. Segundo irmão, terceiro irmão e todos os meus companheiros de seita, se algum de vocês acordar e ver meus jades, saberá o que aconteceu nessas centenas de anos. Além disso, eu coletei muitas dessas contas estranhas. Eu vagamente encontrei algumas pistas sobre eles. Essas contas de pedra não são naturais, eles foram refinados por alguém. Não havia diferença entre seu tamanho, peso ou superfície. É como se alguém tivesse vindo aqui usado um feitiço especial para fazer essas contas há muito tempo. Minha consciência ficou turva, mas tive a sensação de que algo estava puxando minha alma de origem. Não sei porquê, mas naquele momento, minha consciência ficou clara e uma ideia maluca surgiu na minha cabeça. Talvez eu devesse fazer isso. Se eu tiver sucesso, não vou enlouquecer. Eu vou renascer. Minha consciência parecia deixar meu corpo e se estender para o céu estrelado. Eu vi uma pessoa. Um homem de meia idade com uma túnica preta, com uma marca redonda entre as sobrancelhas. Ele disse que seu nome era Soberano. O rosto de Wang Lin ficou pálido e ele respirou fundo. Ele inconscientemente deu alguns passos para trás e bateu no jade em sua mão e no esqueleto. Seus olhos estavam cheios de descrença. Soberano. Wang Lin não desconhecia esse nome. Na caverna de King Lin, ele aprendeu que fora do reino selado, havia uma existência poderosa chamada Sovereign. No entanto, naquele momento, o soberano era uma existência distante, uma potência da King Lin. Muito tempo se passou desde então. Porém, Wang Lin não esperava encontrar um jade com informações sobre o soberano no sistema Estrela do Mar Nuvem, neste mundo 7 colorido, neste vale. Wang Lin fechou os olhos e não pôde deixar de se lembrar de quando King Shu estava lutando contra a serpente Moongazer. Ele colapsou o vazio, resultando na aparição daqueles 2 cultivadores misteriosos. THOs e 2 pessoas eram residentes do Reino Sideral. Se não fosse pela aparição do Evendefying Bead, ele teria sido capturado por eles. Quando o velho viu a conta de desafio do céu, ele me chamou de soberano do Reino Selado. Wang Lin abriu os olhos e respirou fundo. Sua mente era como o mar revolto depois de aprender as informações dentro do jade. Ele não conseguiu se acalmar por muito tempo. Este reino de 7 cores está relacionado com o todo-vidente e também com o soberano. Especialmente essas unhas de 7 cores que podem fazer alguém enlouquecer e matar todos os seres vivos. O irmão mais velho King Shui disse que antes de o reino celestial entrar em colapso, ele estava em cultivo a portas fechadas quando de repente enlouqueceu. Até ele mesmo não sabe por quê. Tudo isso estava relacionado a enlouquecer. Além disso, o velho imperador divino Pássaro Vermelhão disse que depois que o irmão mais velho King Shui foi para a aliança de cultivo, ele enlouqueceu de novo. Que tipo de segredo está por trás de tudo isso? Deve estar relacionado com aquele soberano. Vidente, King Shui, Simamu, soberano. Wang Lin ponderou silenciosamente. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro e olhou para o esqueleto de Simamu com uma expressão complicada. Não havia nenhum traço de destruição em torno de Simamu, o que significa que ele não enlouqueceu no final. Já que ele não enlouqueceu, então aquela ideia relacionada ao soberano deu certo. Eu não pensei que essa seria a fenda espacial que a seita quebrando o seu encontrou naquela época. É também onde a receita da pílula de osso de besta apareceu. Porém, como o osso de fera e o jade deixaram este lugar? Será que o 16º irmão de alguma forma deixou este lugar, fazendo com que o jade e o osso de fera aparecessem no mar das nuvens mais uma vez? Então tem a pessoa que foi mencionada no jade. Quem é ele? De acordo com Simamu, a seita quebrando o céu não conhecia este lugar naquela época. Eles vieram aqui por causa das palavras daquela pessoa. E centenas de anos depois, Simamu inesperadamente viu aquela pessoa misteriosa de novo. Wang Lin esfregou as têmporas. Quanto mais ele aprendia, mais confuso ficava. Ele ergueu a cabeça e olhou para as 9 cavernas seladas por rochas. Wang Lin chegou próximo à primeira caverna e olhou para a rocha. Seus olhos brilharam e olharam para ele por um longo tempo antes que ele colocasse a mão direita sobre ele.
Sua energia de origem entrou suavemente na rocha. A pedra fez um som estrondoso ao ser movida para o lado. No momento em que a caverna foi aberta, o tempo do cheiro e a decomposição voaram. Esta caverna era muito pequena, com apenas a 30 metros de largura. Havia uma luz cinza e 10 contas do tamanho do punho de um bebê flutuavam dentro da luz. Cada conta continha uma runa fraca e estava piscando. No entanto, eles estavam emitindo uma luz cinza que era difícil de ver. Se você não fosse cuidadoso, era fácil perder. Depois de ver as luzes, a mente de Wang Lin estremeceu. Ele, imediatamente os reconheceu como sendo o que Mestre Zempine havia usado para invocar os feitiços dos desafiadores. O conteúdo dos jades é mesmo verdade. Os olhos de Wang Lin brilharam quando sua mão direita se estendeu e uma das contas voou para seu alcance. Seu sentido divino se espalhou e ele observou cuidadosamente. A expressão de Wang Lin mudou muito. Foi como se incontáveis raios de trovão tivessem explodido em sua mente. Quando o Mestre Zempine tirou as contas, ele foi muito rápido e foi inconveniente para Wang Lin tentar dar uma olhada mais de perto, porque isso o distrairia da batalha. Wang Lin apenas deu uma olhada e não deu uma olhada mais de perto, mas agora ele podia examiná-los claramente. Conta desafiadora do céu. 1. Eu anteriormente traduzi o nome para Supremo, mas descobri que Sovereign se encaixa muito melhor depois de falar com as pessoas copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1198, Pílula Capítulo 1198. Pílula. A alma de origem de Wang Lin estremeceu enquanto ele olhava para a conta em sua mão. Wei Vendefeng Bao o acompanhou quase toda a sua vida, então ele não podia estar errado. Independentemente do tamanho, peso e até mesmo aura, esta era exatamente a mesma que a conta de Desafio do Céu. A única diferença era que o anúncio não tinha um padrão de 5 elementos, apenas um padrão tênue e borrado. Eu colecionei muitas dessas contas estranhas. Essas contas de pedra não são naturais. Eles foram refinados por alguém. Não havia diferença entre seu tamanho, peso ou superfície. É como se alguém tivesse vindo aqui e usado um feitiço especial para fazer essas contas há muito tempo. A informação dentro do jade ecoou na mente de Wang Lin. Sua respiração áspera gradualmente se acalmou. Essas contas foram feitas tentando imitar a conta de desafio do EAVN. Alguém estava aqui tentando produzir a conta de desafio do paraíso há muito tempo. Depois de um longo tempo, Wang Lin abriu, repentinamente os olhos. Esta pessoa deve ter visto a conta que desafio seu eu mesmo a tinha em sua posse para poder fazer algo tão semelhante. Wang Lin tocou o ponto entre as sobrancelhas e seus olhos brilharam. É preciso muita coragem para querer refinar a conta de desafio do céu. Será que essa pessoa também pode ser o soberano? A expressão de Wang Lin era sombria. Ele tinha a sensação de que ele e o soberano do reino exterior se cruzariam em um futuro próximo. Talvez. As pessoas do reino exterior já sabem da minha existência. Afinal, aquele velho do reino exterior não morreu. Um calafrio se apoderou do coração de Wang Lin. Depois de refletir por um longo tempo, Wang Lin balançou as mangas e recolheu todas as 10 contas. Ele os verificou e sentiu as flutuações de um feitiço dentro de cada um. Parecia que todos eles continham um feitiço dentro. As contas são todas falhas, ou então elas não seriam descartadas aleatoriamente aqui. Por alguma razão, essas contas que falharam podem selar feitiços. Wang Lin ponderou enquanto deixava sua própria marca nas contas e as colocava em seu depósito. Seu olhar varreu a primeira caverna. Depois de não encontrar mais nada, ele desistiu. Entrar e sair da caverna fez Wang Lin sentir uma montanha de pressão caindo sobre ele, e sua expressão tornou-se extremamente sombria. Em particular, ele pensou em sua batalha anterior com o Mestre Zempine. O feitiço que ele usou para invocar o sétimo espírito do reino era muito semelhante ao feitiço que os forasteiros usaram. Qual é a identidade deste mestre, a Zempine? Wang Lin se afastou da caverna e olhou para o céu de 7 cores lá fora. Ele se lembrou de que, de volta ao vazio, onde ele encontrou pela primeira vez as pessoas do reino externo, havia também uma luz de 7 cores vindo do reino externo. Quanto mais ele entrava em contato e entendia este lugar, mais confuso se sentia a respeito. Ele silenciosamente retirou seu olhar e chegou à segunda caverna. Ele balança a manga, fazendo com que a rocha se mova, e expõe o interior da caverna. Uma gigantesca fornalha de pílulas ocupava mais da metade da sala e era cercada por uma grande quantidade de ervas. No entanto, a maioria deles estava seca e havia sacos de armazenamento espalhados. Já fazia muito tempo.
O chão estava coberto de poeira e, se você limpasse a fornalha de pílulas, deixaria uma marca na poeira. Abrindo as malas uma por uma, Wang Lin se emocionou. Esses sacos estavam todos cheios de ervas, e a quantidade era inimaginável. Depois de sair da caverna, Wang Lin caminhou em direção à terceira caverna. Havia restrições deixadas na porta bloqueando a terceira caverna, mas não era uma restrição de tempo. Depois de examiná-los cuidadosamente por um longo tempo, as mãos de Wang Lin formaram um selo e restrições caíram sobre a rocha. Sons de estouro ecoaram e a rocha lentamente se moveu para o lado. Na terceira caverna, havia uma formação circular, e havia cristais de origem nas bordas que mantinham a formação ativa. Havia 3 garrafas flutuando na formação. Eles pareciam estar sendo nutridos pelos cristais de origem. Embora a formação ainda estivesse ativa, muitos dos cristais de origem haviam secado há muito tempo. Mal havia o suficiente para manter a formação ativa. Depois de olhar para as 3 garrafas, Wang Lin avançou e olhou para a formação. Ele não agiu de forma imprudente. Esta formação continha uma sugestão de restrição de tempo. Embora fosse fraco, foi o suficiente para aumentar a potência desta formação. Mais importante, Wang Lin viu, através da formação. O efeito da formação era guardar os comprimidos no momento de terminá-los para que não fossem afetados com o passar do tempo e protegê-los. Se eles fossem abertos à força, os comprimidos dentro seriam imediatamente destruídos. Franzindo a testa, Wang Lin se sentou. Ele nem tinha verificado o resto da caverna quando a dedução brilhou em seus olhos. A luz em seus olhos tornou-se brilhante e ele ergueu a mão para alcançar o vazio. Um pedaço de cristal original voou de seu espaço de armazenamento. Segurando o cristal de origem, Wang Lin o apertou e ele desabou. Quando a energia original surgiu, as mãos de Wang Lin formaram um selo e ele assumiu o controle total da energia original. Ele então apontou para a borda da formação e a energia de origem surgiu no solo. Enquanto Wang Lin acenava com a mão no ar, a energia de origem formou uma formação de diamante no solo. Então ele acenou com a mão direita, fazendo com que uma linha fina se estendesse da formação de diamante e se conectasse com a formação dentro da caverna. Depois de fazer tudo isso, os olhos de Wang Lin se iluminaram e sua mão rapidamente alcançou a formação e tentou agarrar as 3 garrafas. Nesse exato instante, o íon de formato emitiu uma luz poderosa e iluminou toda a sala. Uma aura destrutiva apareceu e estava prestes a atacar as garrafas. No entanto, neste momento, a aura destrutiva fez uma pausa. A luz poderosa parecia ser guiada para a formação de diamante pela linha fina. Durante essa pausa, Wang Lin agarrou as 3 garrafas e retirou sua mão. Ele recuou e saiu da caverna em um piscar de olhos. Ele apareceu na grama e se sentou. Enquanto Wang Lin olhava para as 3 garrafas, seu coração batia forte. Ele havia assumido um grande risco naquele momento. Se ele tivesse cometido o menor erro, as 3 garrafas teriam se espatifado. Os comprimidos dentro também teriam sido destruídos. Essas pílulas foram deixadas aqui por cima muito aceita. Ser armazenado dessa forma, significa que eles devem ser muito valiosos. Wang Lin lambeu os lábios e abriu a primeira garrafa. A fragrância de uma pílula saiu de dentro do frasco e havia 3 pílulas vermelhas dentro. Uma feroz flutuação da alma da besta veio deles e encheu a área. Até a alma original de Wang Lin foi atraída. Ele puxou um comprimido e o segurou entre os dedos. Ele o examinou cuidadosamente. Pílula de grau 11. Wang Lin o identificou vagamente. Ele ponderou um pouco antes de pegar a segunda garrafa. No momento em que ele abriu a garrafa, uma grande quantidade de névoa saiu. O nevoeiro foi dividido em 2 partes, preto e branco. Eles eventualmente se dividiram e flutuaram no ar. Havia uma pílula dentro de cada uma das 2 nuvens de névoa. Uma pílula de nevoeiro refinada a partir de uma besta de nevoeiro de 12 graus. Os olhos de Wang Lin revelaram êxtase. Ele reconheceu vagamente as pílulas de nível 11, mas esta era uma pílula extremamente rara, refinada de bestas de névoa de nível 12. Eles eram muito raros no mar das nuvens e tinham uma característica distinta que podia ser facilmente reconhecida. A razão pela qual a fera da névoa era tão rara era porque muito poucas pessoas estavam dispostas a desistir dos benefícios de longo prazo de uma fera da névoa e usar a fera da névoa que haviam capturado para refinar pílulas. Wang Lin lambeu os lábios e seu olhar pousou na última garrafa. Quando seu sentido divino varreu esta garrafa, ele não conseguiu encontrar nenhuma pista. Depois de refletir um pouco,
Ele lentamente puxou a rolha da garrafa. No momento em que uma pequena abertura apareceu, uma flutuação inimaginável saiu correndo como louca. Um rugido feroz que não podia ser ouvido, mas claramente sentido pela alma de origem, ecoou. Este rugido foi muito mais forte do que um animal de nível 12 e foi de estilhaçar a terra. O corpo de Wang Lin tremia e ele não hesitou em fechar a garrafa novamente. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. Depois de selar a garrafa, o rosto de Wang Lin ficou pálido. Ele se cultivou por um momento e então olhou para a garrafa com uma expressão séria. Pílula de 13ª posição. Wang Lin respirou fundo e guardou cuidadosamente duas das garrafas, deixando para trás a primeira. Ele o pegou e caminhou em direção à caverna com a fornalha. Somente após atingir o estágio intermediário do Nirvana Chatere, alguém poderia devorar uma pílula de nível 11, ou então sua alma de origem não poderia combater a feroz alma da besta. O resultado seria apenas ter a alma de origem devorada pela alma da besta. Isso era algo que todos os cultivadores do Mar das Nuvens conheciam. Embora os comprimidos possam ajudar a aumentar o seu nível de cultivo, você deve ser extremamente cauteloso. O nível de cultivo real de Wang Lin, ignorando seu antigo corpo de Deus, era apenas o estágio inicial de limpeza do Nirvana. Ele não podia devorar uma pílula de nível 11 diretamente, então precisava refiná-la novamente. Na caverna com a fornalha de pílulas, Wang Lin ponderou um pouco e um fogo brilhou em seu olho esquerdo. O fogo imediatamente apareceu e correu para a fornalha de pílulas. A fornalha tremeu e as marcações foram ativadas lentamente. Pegando uma pílula de nível 11, Wang Lin a colocou dentro do forno de pílulas. Sua mão direita bateu no vazio, fazendo com que o fogo dentro da fornalha aumentasse e refinasse a pílula. O refinamento duplo era um método de alquimia que todos os cultivadores do Mar da Nuvem tinham que aprender. Este era um método de refinar uma pílula de nível superior para dividir seu poder. Este método tinha uma ótima relação com a fornalha. Quanto melhor o forno, menos eficácia foi perdida. Enquanto Wang Lin estava refinando a pílula, nas profundezas do Reino dos Sete Cores, muito além de onde o mestre Zempine estava, havia um lugar coberto de névoa que tornava impossível ver qualquer coisa. Havia um altar aqui envolto em névoa. Nesse momento, uma luz forte brilhou do altar. A luz penetrou na névoa, circundante a empurrou para trás, revelando uma área vazia. Uma grande rachadura apareceu silenciosamente acima do altar. Incontáveis relâmpagos apareceram ao longo das bordas da fenda, alargando-a, e então 3 pessoas saíram. As roupas dessas pessoas eram claramente diferentes das que as pessoas do Mar das Nuvens usavam. O que era ainda mais bizarro é que todos eles tinham uma marca entre as sobrancelhas. O homem na frente tinha um raio entre as sobrancelhas. Quanto aos 2 atrás dele, um jovem tinha uma marca de lua crescente e o último tinha uma marca de chama. Esta é a fenda espacial que você encontrou. O jovem com a marca da lua crescente entre as sobrancelhas olhou em volta com entusiasmo nos olhos. copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1199, Procurando Dao. Capítulo 1199, Procurando Dao. No momento em que as 3 pessoas chegaram ao Reino das 7 Cores, a névoa de 7 cores ao redor do mestre Zempine se fechou lentamente até envolver completamente sua alma de origem. Fios de relâmpago branco saíram da estátua e entraram na névoa de 7 cores para se fundir com sua alma de origem. O corpo do mestre Zempine, inesperadamente começou a recondensar até ficar corpóreo. Seu corpo emitiu mais relâmpagos e uma marca tênue de relâmpago apareceu entre suas sobrancelhas. Ele de repente abriu os olhos e revelou um brilho sombrio. Ele forçou esse velho a fazer isso. Se eu não me vingar, não sou humano. Ele saltou para a frente e se transformou em um raio enquanto avançava. Ele atravessou a névoa e voou em direção às montanhas. Aquele cultivador chamado Lu foi ferido pela minha unha de 7 cores, então mesmo que ele não tenha morrido, ele está morrendo. Só não sei onde ele está se escondendo. No entanto, não importa. Se eu quiser saber, posso descobrir facilmente. Mestre Zempine zombou e sua mão direita alcançou o vazio. A rachadura em seu espaço de armazenamento se abriu e uma conta voou para fora. Convocar, desafiando. Mestre Zempine mordeu a ponta da língua e cuspiu sangue na conta. A conta começou a absorver a luz de 7 cores e então entrou em colapso. No momento em que entrou em colapso, uma aura poderosa apareceu e uma sombra borrada apareceu no mundo. Era impossível ver qual era a aparência dessa pessoa, mas seus olhos eram claros,
como se ele pudesse ver através do céu. No tigre poderia escapar de seus olhos, e se ele olhasse para você, você se sentiria nu, como se todos os seus segredos tivessem sido revelados. Mestre Zempini perguntou à figura borrada, onde ele está? A figura atrapalhada fechou os olhos e, depois de um longo tempo, abriu os olhos e olhou para Mestre Zempini. Mestre Zempini tremeu e várias imagens apareceram em sua cabeça. Depois de ver essas imagens, ele franziu a testa. Caverna de Simamu. Ele foi capaz de quebrar a restrição da caverna enquanto estava gravemente ferido. Houve um lampejo de frieza nos olhos de Mestre Zempini e ele avançou. No vale onde ficava a caverna de Simamu, Wang Lin não colocou toda a sua energia na alquimia. Ele também limpou a primeira caverna. Depois de estabelecer um grande número de restrições e expandir a caverna, ele soltou o bicho mosquito. O rei mosquito era ainda mais feroz. Depois de voar para fora, seus olhos frios olharam para Wang Lin com determinação. Sua mente estava ligada de Wang Lin, então já conhecia o plano de Wang Lin. Ele soltou um assobio suave. Depois de ponderar em silêncio por um momento, Wang Lin acenou com a mão direita e o rei mosquito foi puxado para a restrição da caverna. Com cristais de origem suficientes, vai ficar tudo bem. Wang Lin tirou uma grande quantidade de almas de fera que ele reuniu e também tirou a alma de fera mutante que ele criou na caverna na seita de origem. Em seguida, ele colocou dezenas de milhares de cristais de origem e fechou-o. Vou usar o método da seita dos 5 venenos para refinar as almas das bestas mutantes para aumentar a força da besta mosquito para que ela possa se transformar em um rei mosquito mais forte. Só então ele pode controlar a grande quantidade de bestas mosquitos no reino celestial do vento. O senso divino de Wang Lin se espalhou pela caverna. Ele viu claramente a fera mosquito roxa correr agressivamente em direção a cada uma fera. Ele lutou e os devorou. Ao mesmo tempo, os cristais de origem se transformaram em densa energia de origem por meio da restrição e entraram no corpo do mosquito. Depois de deixar um fio de sentido divino na caverna para ficar de olho nele, Wang Lin ponderou um pouco e foi para a fornalha de comprimidos. Wang Lin sentou-se ao lado da fornalha de comprimidos. Ele constantemente manipulava o fogo e refinava a pílula. Time passou, lentamente, e num piscar de olhos, 2 dias se passaram. O fogo desapareceu gradualmente e a fragrância da pílula encheu a sala. A expressão de Wang Lin estava calma enquanto sua mão direita se estendia. A tampa da fornalha de pílulas voou e uma grande quantidade de névoa saiu. A névoa desapareceu gradualmente e uma poça de líquido dourado flutuou no ar. Sob o controle de Wang Lin, o líquido voou em sua direção e foi armazenado em 3 pequenos frascos. Respirando fundo, Wang Lin olhou para a restrição de luz negra ao redor do vale e pegou uma pequena garrafa antes de tomar um pequeno gole do líquido. No momento em que o líquido entrou em seu corpo, imediatamente se transformou em uma sensação fria que se espalhou por seu corpo. Ele podia sentir vagamente o rugido de um grande eco. Wang Lin fechou os olhos e começou a compreender lentamente a compreensão da besta sobre os céus. Sob esse estranho estado, Wang Lin esqueceu o tempo enquanto sua mente se perdia em compreender os céus. Era como se ele tivesse se transformado em uma besta feroz e experimentado todas as lutas de vida e morte para sobreviver. Enquanto ele perseguia Dao, ele confirmou seu próprio domínio verdadeiro é falso enquanto experimentava a compreensão da besta. Wang Lin era como um transeunte enquanto organizava constantemente as várias compreensões. Os arredores de Wang Lin pareceram distorcidos e depois mudados. Essa mudança tornou-se ainda mais rápida até que seu ambiente se tornou irreal. Depois de um longo tempo, a mão direita de Wang Lin se esticou e pegou o pequeno frasco para tomar outro gole. Ele continua imerso na busca do Dao e na iluminação. Mais e mais intenções Dao apareciam ao seu redor. Se ele quisesse, ele poderia escolher casualmente uma das compreensões da feroz besta e usá-la para melhorar seu cultivo. No entanto, as consequências disso eram que seu coração Dao ficaria confuso. Afinal, isso estava pegando emprestado o Dao de outra pessoa e não a sua própria compreensão. Wang Lin não queria esse tipo de cultivo. O que ele queria era continuar a confirmar seu próprio domínio verdadeiro e falso enquanto vivia a vida da besta, para compreender os seus através do verdadeiro e do falso. O que ele pegou foi um pedaço de pensamento passando pela mente da besta enquanto ela compreendia os céus. Essa era a essência da alma feroz da besta. Esse pensamento era vago, mas uma besta feroz precisava disso para ajudá-los a avançar e, por fim, alcançar a forma humana. Tempo passou.
Wang Lin consumiu toda a primeira garrafa e continuou a compreender. A distorção em torno de seu corpo se espalhou até cobrir todo o vale. Se alguém viesse neste momento, seu coração Dao se tornaria caótico. Havia muitas intenções de Dao que Wang Lin havia resolvido e desistido. Se não há falso, não há verdade. Se não houvesse verdade, de onde viria o falso? Verdadeiro e falso, não há necessidade real de diferenciá-los completamente. Wang Lin pegou a segunda garrafa e deu um grande gole. Seus olhos estavam iluminados antes que ele os fechasse e continuasse a confirmar seu próprio Dao. À medida que o interminável Dao nas tendas era organizado, elas gradualmente se espalharam para fora do vale. Isso fez com que todo o vale ficasse distorcido. Isso era algo que não podia ser visto a olho nu, mas qualquer cultivador acima do estágio de formação de alma podia sentir as intenções Dao aqui. Cada um deles foi formado pela lei dos céus. Se você olhasse para ele, parecia real, mas você descobriria que era falso. Seria muito difícil distingui-lo e, uma vez que você caísse nele, seria muito difícil escapar desse abismo. Mais e mais intenções caóticas Dao se espalharam e cobriram tudo em uma área de 10.000 pés. Isso fez com que até mesmo o céu ficasse distorcido. Wang Lin já havia consumido a terceira garrafa dentro do vale. Ele havia esquecido tudo enquanto continuava a busca por seu Dao neste mundo infinito. Em um instante, uma voz vaga apareceu em sua mente. Esta voz parecia murmurar e gradualmente tornou-se mais clara. Iluminado, prisioneiro do Dao do céu. Todos os seres sencientes devem suportar calamidades incomensuráveis. Basta um pensamento para sair da prisão profunda. Toda a vida deve caminhar para sempre e resolver a era moderna. Fuja da vontade do céu e obtenha o caminho da vida. Se ele é vontade dos céus, grave os dias sombrios. Uma espera pelo caminho do cultivo. Nenhuma vida conhece o verdadeiro Dao. O abismo amargo distorce para sempre o verdadeiro Dao. Essa frase continuou a ecoar em sua mente. Gradualmente, ainda mais intenções de Dao se espalharam até cobrirem 100.000 pés, 1.000.000 pés. Mesmo atualmente, eles cobriram uma pequena parte do reino de 7 cores. Mestre Zempine estava a 10.000 pés fora da caverna de Simamu, e seu rosto estava extremamente pálido enquanto olhava para frente, mas ele permaneceu imóvel. Ele tinha vindo aqui há 2 dias, mas antes que pudesse seguir em frente, ele imediatamente sentiu as intenções caóticas e infinitas Dao aqui. Estas intenções Dao eram como um vórtice gigante que poderia absorver todos os domínios. Então, por meio de um método especial, eles os trariam para a confirmação de Wang Lin. O domínio verdadeiro e falso foi a segunda evolução de seu Dao. O que ele buscou já havia suprimido aqueles em seu nível de cultivo e até mesmo aqueles acima de seu nível de cultivo. O rosto de Mestre Azempine estava pálido quando ele se sentou no chão e estabilizou sua mente. Ele resistia constantemente às caóticas intenções Dao e à sucção do vórtice invisível. Ele não percebeu os perdidos carecas caminhando lentamente. Eles se moviam em um ritmo casual, mas cada passo era como uma curvatura espacial. Logo, eles chegaram, mas não avançaram. Eles estavam lá se estivessem procurando pelão. Ainda mais longe, os iluminados que apenas flutuavam na névoa, todos saíram da névoa e voaram em direção ao vale em que Wang Lin estava. Seus murmúrios lentamente vieram também. Tudo aconteceu com o vale de Wang Lin como centro. Um refinamento Dao que agitou todo o reino das 7 cores ocorreu lentamente. À medida que as caóticas intenções Dao desistidas por Wang Lin aumentavam em números, todo o reino das 7 cores parecia ter ficado distorcido. Os perdidos procuraram Dao e seus olhos ficaram ainda mais confusos. Eles olharam para frente e incontáveis intenções Dao, invisíveis, foram absorvidas por eles. Os iluminados chegaram e flutuaram no ar. O murmúrio que durou incontáveis anos parou. Todos olharam para o vale e fecharam os olhos. Era como se eles estivessem compreendendo o Dao de Wang Lin. Mesmo aquelas bestas de névoa rank 12 se transformaram em diferentes bestas ferozes e não soltaram nenhum rugido. Eles voaram pelo céu e cercaram o vale. Eles flutuaram no ar como os iluminados e compreenderam o Dao de Wang Lin. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1200, Daoscater. Capítulo 1200, Daoscater Dao. O que é Dao? O ciclo de vida e morte de Wang Lin, o ciclo do karma e o verdadeiro e o falso eram todos Daos que ele havia compreendido ou eram mudanças em sua maneira de pensar. De um cultivador pequeno é desconhecido até agora, onde ele poderia estar entre os fortes.
Todas essas mudanças foram o crescimento que Wang Lin experimentou em sua vida. Do ciclo de reencarnação de vida e morte, ele viu através da vida e da morte. Isso permitiu que ele lutasse por sua crise e encontrasse vida na morte. Isso finalmente permitiu que sua vontade desafiadora aparecesse em seu coração e ele ousou se tornar um cultivador que desafia os céus. Dividir as estrelas, cortar a lua e olhar para o céu era o caminho de um cultivador que desafia o céu. Ele tinha visto através da vida e da morte, então não havia nada a temer. Esses foram todos os pensamentos que o domínio da vida e da morte trouxe a Wang Lin. Ele se tornou forte porque teve a intenção. No entanto, os céus eram implacáveis e forçariam toda a vida a obedecê-lo. Foi também devido ao propósito de toda a vida que incontáveis daos foram formados para que todos pudessem compreender. Este foi o presente que os céus deram a todos os seres vivos, para dar-lhes um sentido para cultivar. Isso era seguir os seus e cultivar um caminho suave. Wang Lin não entraria neste caminho. Depois da vida e da morte era o karma. Depois que o domínio de Wang Lin passou por uma metamorfose, ele era como um estudioso-chefe entre os mortais. Ele não se preocupava mais com a vida e a morte, mas buscava o verdadeiro significado do mundo. Karma era assim. Ele viu através da causa kármica e vislumbrou o efeito kármico. Tudo neste mundo tem seu próprio karma. Depois de completar sua busca pelo karma, a vida de Wang Lin entrou em um pico. Conforme sua mente evoluiu, seu coração Dao foi confirmado ainda mais. À medida que ele passava por ciclos de karma, seu coração Dao tornou-se ainda mais enraizado. O mundo tornou-se diferente aos seus olhos. Esses céus não são meus céus. Aos olhos de outras pessoas, os céus e a terra eram ilimitados e eles não sabiam onde isso terminava. Eles vasculharam os céus e a terra cegamente. Em olhos de Lin Yang, o limite dos céus e da terra não era mais importante. Os céus foram a causa kármica e a terra o efeito kármico. O mundo era um ciclo de karma. Ele queria sair desta fornalha kármica. Ele queria saber o que estava fora deste mundo. Após atingir esta etapa, Wang Lin atingiu o limite de seu domínio. Ele também estava no círculo que havia desenhado em torno de Li Qiamei e Luin Kong. No entanto, a aparência de Qing Lin e possuir a conta de desafio do céu permitiu que o karma de Wang Lin passasse por outra metamorfose após atingir a conclusão. Seu domínio evoluiu e ele começou a explorar as origens do verdadeiro e do falso. O domínio verdadeiro e falso era uma compreensão profunda, e as pessoas comuns simplesmente não estavam qualificadas para compreendê-lo. Isso já estava no limite do Dao Celestial, apenas um passo de alcançar o núcleo. Ao longo dos anos incontáveis, não é que nenhum cultivador tenha chegado a este passo, é que simplesmente havia muito poucos. O domínio determina o nível de cultivo de uma pessoa, e a profundidade do domínio traz diferenças drásticas para o poder da pessoa. O que Wang Lin estava procurando era o Grandao. Embora parecesse igual a todos os outros, devido à sua compreensão do Dao, o caminho que ele viu ultrapassou em muitos objetivos dos outros. O líquido formado pelas 3 pílulas de nível 11 foi consumido por Wang Lin. Sua compreensão não acabou e continuou. Seu espaço de armazenamento se abriu diante dele e frascos de comprimidos voaram para fora. Havia comprimidos de nível 8, 9 e 10 dentro. Ele havia se esquecido do tempo. Enquanto ele ganhava iluminação, ele pegou os comprimidos um por um. Ele não os devorou, todos eles desabaram quando chegaram perto de sua boca. As incontáveis intenções das almas da besta se fundiram com o vórtice e foram confirmadas por Wang Lin. Mais e mais intenções caóticas Dao apareceram e começaram a se espalhar mais uma vez. Os perdidos fora do vale gradualmente ganharam um toque de clareza em seus olhos confusos. Os corpos etéreos dos iluminados começaram a se tornar comuns. Essas feras de nível 12 não mais emitiam auras ferozes enquanto buscavam Dao. Mestre Zempine lutou para proteger sua mente. Era como se ele pudesse ser invadido por esta intenção caótica Dao a qualquer momento. Ainda mais intenção Dao apareceu fora do vale. Todo o reino das 7 cores parecia estar preenchido com as intenções do Dao que Wang Lin havia abandonado e se tornado distorcido. Era como se as incontáveis intenções da Dao estivessem colidindo. À medida que se espalhou, até mesmo as profundezas do reino das 7 cores se tornaram assim. À medida que Wang Lin continuou a se iluminar, sua mente gradualmente saiu de seu corpo. Ele viu o vale, viu a si mesmo sentado no vale, viu as pílulas flutuando diante dele desabando uma a uma. Sua mente se espalhou lentamente com o vale como centro.
Quando sua mente passou pelos iluminados, seus corpos todos tremeram. Os perdidos e as feras ferozes também eram assim. Quanto ao mestre Zepine, seu coração Dao subitamente desmoronou e seus olhos se encheram de confusão. Nada disso atraiu o interesse de Wang Lin. Sua mente continuou a se espalhar, e ele viu um homem corpulento sentado em uma caverna em uma montanha na região externa. Os olhos do homem corpulento revelaram pânico enquanto ele olhava para a frente. Ele abriu a boca, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Mesmo depois que a mente de Wang Lin foi embora, o homem corpulento ainda não havia se recuperado do choque. A mente de Wang Lin circulou em torno de toda a região externa e passou por todas as cavernas antes de ir para a cordilheira parecida com uma parede. No entanto, ao longo do caminho, ele viu a restrição onde a restrição de vida e morte se fundiu com a restrição de aniquilação. Ele viu a velha de rosto pálido vestida de verde sentada ali, cultivando com os olhos fechados. Seu coração Dao estava uma bagunça e inesperadamente mostrou sinais de divisão. Sua aparência mudou rapidamente. Às vezes ela era velha, às vezes ela era velha e às vezes ela era de meia idade. A velha não fez Wang Lin parar. Ele continuou na montanha coberta de névoa. A neblina não foi capaz de detê-lo, e lá dentro ele viu duas montanhas cercadas de restrições. A restrição de tempo também não foi capaz de parar a mente de Wang Lin. Na primeira montanha, não havia nada além de uma placa de pedra. Não havia nada na placa de pedra, mas exalava uma aura antiga. No entanto, aos olhos de Wang Lin, a aura antiga gradualmente desapareceu. A placa de pedra inteira era como um tesouro. Enquanto a mente de Wang Lin se espalhava, ele foi para a segunda montanha protegida pela restrição de tempo. Lá ele viu uma estátua imponente e um portão gigante de pedra no meio da montanha. Havia uma marca de relâmpago no portão. Sua mente passou pelo portão de pedra e ele viu orbes de luz de 7 cores. Havia almas de feras seladas dentro do ranco 7 ao 13. Dentro desta caverna, ele viu uma jovem que se parecia com a velha. Seu rosto estava pálido e ela parecia morta, mas seu corpo tremia. Wang Lin também viu que havia um espaço escondido no pico e dentro dele viu o tablete novamente. Ele também viu o esqueleto preso à placa com 2 unhas de 7 cores. Nesse momento, sua mente foi atraída pelo esqueleto e pousou nas incontáveis palavras gravadas no esqueleto. Foi como se um trovão tivesse explodido na mente de Wang Lin. Sua mente originalmente calma de repente ficou perturbada e uma mudança drástica ocorreu. Sua mente se concentrou no esqueleto e o texto ficou gravado em seu coração. As palavras eram exatamente as mesmas que ecoavam em sua mente. Aguarde o caminho da cultura. A mente de Wang Lin flutuou por um período de tempo desconhecido e então deixou este lugar confuso. Ele foi mais fundo nesta terra coberta de névoa e pela primeira vez entrou nas profundezas do reino dos 7 cores. Também havia névoa lá, mas era ainda mais densa. No entanto, isso ainda não conseguia parar a mente de Wang Lin. Ele viu 3 jovens vestindo roupas estranhas. O jovem com a marca da lua crescente, ele já tinha visto essa pessoa antes. O jovem com a marca do relâmpago disse suavemente: este lugar é muito misterioso. O que torna tudo ainda mais estranho é que posso sentir a aura do ancestral do meu clã Flash Thunder. O jovem com a marca de chamas entre as sobrancelhas atrás dele esfregou as têmporas. Ele tinha uma expressão sombria quando disse suavemente: é de fato muito estranho. Depois de entrar aqui, posso sentir algo me chamando em meu coração. Além disso, sinto que minha marca ancestral vai deixar meu corpo. O último jovem com a marca da lua crescente estava cautelosamente olhando ao redor e seus olhos brilharam. Quando ele estava prestes a acelerar, sua expressão mudou muito. A mente de Wang Lin foi varrida pelos 3 jovens. Nesse momento, foi como se um raio tivesse atingido o jovem com a marca de raio entre as sobrancelhas. A marca do relâmpago começou a piscar violentamente. O jovem com a marca da lua crescente também tremia como se tivesse pensado em algo, mas não tinha certeza. Seu rosto estava pálido e uma onda enorme se formou em seu coração. O mais chocado foi o jovem com a marca de fogo. No momento em que a mente de Wang Lin passou, ele sentiu como se tivesse perdido toda a força de seu corpo. Um medo indizível tomou conta de seu corpo, e a marca da chama começou a queimar como se quisesse queimar seu corpo em cinzas. Foi uma sorte que esse sentimento durou apenas um momento. Quando a mente de Wang Lin passou, a dor desapareceu. Depois de um longo tempo, os 3 se entreolharam e viram o choque nos olhos um do outro. Que mente poderosa! O jovem com a marca do relâmpago engasgou.
Deve ser um ancestral do meu clã dos Pardais de Fogo. Aquela mente agora contida certamente era um dos ancestrais do meu clã, ou então minha marca não teria reagido assim. O jovem com a marca da chama estava pálido, mas seus olhos estavam cheios de ganância. Apenas a última pessoa, o jovem com a marca da lua crescente, permaneceu em silêncio. Ele ponderou. Havia medo escondido em seus olhos. No momento em que a mente de Wang Lin passou, ele se lembrou daquela cena de pesadelo da qual se recusava a lembrar. Poderia ser ele. Não é possível. Como ele pôde aparecer aqui? O corpo do jovem estremeceu. O jovem com a marca da chama lambeu os lábios e disse lentamente, embora a mente desta pessoa seja forte, se nós três abrirmos o selo, ainda temos uma chance. Espero que vocês dois me ajudem.